Fala galera, está começando o 31º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. Eu sou o Rafael Solberg. Eu sou o Márcio Santos. E eu sou o Sandro de Paula. E hoje o episódio é sobre... A Missa da Meia-Noite, The Midnight Mass, ou alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Acho que é, né? Não sei. Mas é isso. Mais uma série do Mike Flanagan pra Netflix. É a terceira série dele. A primeira foi A Maldição da Mansão Hill. Ah, não. A Residência Hill, Mansão Bly. É. E agora, que é essa da... Missa da Meia-Noite. Missa da Meia-Noite. Inclusive, ele tem essa mania de... Os atores são bem... repetidos, né, nas séries. Sim, sim. Ele faz uma parada meio American Horror Story, né? Mas com outra pegada, Isso. né? É, eu ia falar exatamente isso, é a mesma coisa. Traz os mesmos atores, né? Que nem o cara lá. É, os atores repetem bastante. Sim. E são bons, né, os atores, assim. Eu gosto desses atores dele, assim. Alguns, né? A gente acaba se acostumando, né, com alguns, exatamente. É. Mas já falar mais, mas antes, vamos falar aqui primeiro da iniciativa Podcasts Unidos, né? Que são os podcasts underground, mas de muita qualidade. Tem lá uma lista enorme de podcasts bons pra gente ouvir. Segue lá no Instagram, @podcastsunidos. E ouçam, porque são podcasts muito bons, undergrounds, mas de qualidade. É. Entre eles, o Engrenagem Cast. É isso? Isso aí, cara, acertou em cheio, Engrenagem Cast. A gente... Eu fiquei com medo de falar no plural, né? Eu fiquei com... Não, cara, bom, mandou bem. É porque a gente, cara, tem um... a gente começou como uma ideia de criar um portal, né? Então nós fizemos o canal Engrenagem, né? O portal, nosso site. Aí saiu do portal, saiu o Engrenagem Cast, saiu o nosso TV Engrenagem pro YouTube. Então, todas as mídias sociais aí a gente tem um nome diferente. Mas se você procurar Engrenagem Cast lá no Spotify, acha a gente onde qualquer agregador aí. Exatamente. Isso, até todos os links aqui na descrição. Maneiro. Inclusive, só reforçando, que nem o pessoal do Tamborcast, que acho que já participou, não sei se é aqui em algum cast aqui da galera do Podcasts Unidos, mas a gente... Aqui também. Já participaram, né? Inclusive, o Tamborcast, que é um cast que não fala sobre música, e Engrenagem não é sobre engenharia ou sobre mecânica, qualquer coisa. Também é um podcast sobre cultura pop, tá? Então, se o pessoal for procurar, não se assustem com isso. Eu sou o cara da curiosidade dessas... Eu fico curioso com os nomes, com a parada toda. Tem alguma explicação? Tem, cara, tem. É que, assim, a ideia começou entre eu, o Marcião e o Roberto. Quando a gente começou a discutir, a gente sempre foi de conversar muito, né, sobre cultura pop, só que a gente começava a trazer, tipo, por exemplo, acho que o caso mais clássico foi o de Assassin's Creed. Porque a gente começava a falar sobre o game e, de repente, a gente emendava no assunto de história, né, porque a história do game, ela tinha relação com fatos históricos, e aí a gente começava a falar de uma parada, então é aquela coisa, né, uma coisa leva a outra. Então a gente fez aquela analogia com a engrenagem, né? De, tipo, a engrenagem que vai girando, uma coisa gira a outra ali pra movimentar, e enfim, então tudo em prol de um bem maior ali, que no caso nosso é a nerdice, a cultura pop. Então o nosso slogan, inclusive, é o de uma coisa leva a outra ali. Então é por isso do Engrenagem Cast. Ah, maneiro. Legal, maneiro. Muito bom. Eu vi alguns episódios também, muito legal. Valeu. Cada vez que eu vejo isso, Léo, eu fico pensando que merda de nome que a gente escolheu, cara. Não precisa falar que é assim, né? Não, velho? Esculachos Cacofônicos, que delícia de nome, velho. É Parece bom, aquela... É grande pra caralho. Graforreia Filarmônica, lembra disso? Era objetivo de uma coisa assim, né? Era uma coisa meio... enfim... Mano, é ruim até uma pesquisar no Google. O cara, quando ele tá digitando, ele desiste no meio, tá ligado? Ele fala, não... Porra, não sei. Enfim, já tá escolhido, vamos lá. Agora já era. 31 episódios, porra, 31. Já não é hora de mudar mais. Fui voto vencido. Mas eu vou jogar isso na sua cara pro resto da vida. Eu sei disso. Mas vamos lá. Voltando aqui a falar de Missa da Meia-Noite. E aí, começando rapidinho, vamos lá, tentar fazer uma sinopse aqui. Cara, basicamente a gente tem o Mike Flanagan aí trazendo mais uma história cheia de mistério, né? Que ele sempre gosta de colocar uma coisa ali, você imagina uma coisa que ele vai introduzindo naquela história ali cheia de mistério, você começa a entender muito bem. E basicamente a série trata sobre a volta de um cara que... Eu agora não vou me lembrar o nome bem do personagem lá do... É Riley, o nome dele, né? Riley, muito obrigado. Então, o Riley acaba se envolvendo num acidente e acaba ficando um tempo na prisão, e assim que
que acaba, né, o período que ele cumpre toda a pena dele lá, ele consegue voltar pra casa e ele retorna pra ilha de Crooked Island, né? Que é uma ilha, se eu não me engano, ali, acho que nas redondezas de Chicago. É que é muito pequena, tem quase ninguém lá, né? 100 e poucos habitantes. 127 habitantes. Há controvérsias, hein? Há controvérsias desse tamanho dela. Sabe por que há controvérsias? Naquela hora da procissão lá, meu irmão, que parecia tempo real aquela merda, eu falei, cara, essa ilha é grande pra caralho, porque, tipo, os caras não chegavam na igreja. Era um por rolê, quase né? uns 20 minutos. Eu falei, pô, essa porra não é Paquetá, essa porra é Austrália. Tá ligado? Os caras... Foi um episódio inteiro, os caras andando, sabe? Tipo, naquela... Não é tão pequeno assim. Vamos tem combinar. poucos habitantes. Mas, cara, eu contei... Na luzinha? Ridículo, isso é Pausa a luzinha e fica cantando. Não, eu tenho esses toques, assim, que às vezes quando os caras colocam, tipo, número de personagens mesmo, tipo, tem 127. Eu falei, pô, vamos contar pra ver se é 127 mesmo. Aí eu fiz ali uma contagem por cima ali. Cara, olha, olha o engrenagem aqui, uma coisa levou na outra. Depois eu vou falar pra vocês o que eu já fiz. Mas assim, dentro da igreja tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Eu fiquei pensando, falei, mano, não tá todo mundo aí dentro da igreja, que lance é esse? E aí, sem dar spoilers ainda, mas tem uma cena lá que acontece um pouco mais pra frente, você percebe que tinham pessoas da ilha, né? A ilha que não frequentavam a igreja. Eu falei, então faz... E muita gente, mas tu não achou que era muita gente, não? Não, eu achei. Falei, caraca. Eu contei, deu por volta de 127 mesmo. Foi. Tava bom ali, os caras escolheu um tanto de... Que não dá esse vacilo, não, né? Deu vacilo. No final eu vou chegar no vacilo. Diferente de Game of Thrones, né, cara? Que tinha na batalha lá de Blackwater, era pra ter, tipo, não sei quantos mil e tinha 30 negros só, né? Se degladiando, então... Pode escrever. Mas voltando aqui, né, sinopse... Então, continuando a sinopse aqui, basicamente, então, o Riley, depois que ele volta pra casa, ele reencontra a família dele ali, e a gente tem, ao mesmo tempo em que o Riley volta, a chegada de um novo padre na ilha, que veio pra substituir, até então, o antigo padre deles ali, que era, né, um padre já de muitos anos. Monsenhor Prout. Monsenhor, isso, exatamente. E esse padre acaba meio que cativando as pessoas, né, a primeiro momento ali, ele é um padre, né, que começa a, entre aspas, né, muitas aspas aqui, seduzindo mesmo as pessoas, porque as pessoas acabam retomando a sua vida religiosa, ele acaba renovando ali, talvez, a fé da galera na igreja, e a partir daí, algumas coisas estranhas... Coisas estranhas acontecem, começam a acontecer, exatamente. Pra fechar, né, sessão da tarde, né, e coisas estranhas e muita confusão, né? Exatamente. Não, é só pra avisar também que o episódio vai ter spoilers, né? Então... com certeza, senão não dá pra fazer. Até aqui, até sinopse, a gente não deu nenhum spoiler, mas a partir de agora, estamos entrando na zona de spoilers. Então vamos lá, começando aí, quem quer começar a dizer o que achou da série? Márcio? Então tá bom, eu já sabia que eu ia... eu acho que eu vou ser massacrado. já essa contagem no meu... eu tô achando que eu vou ser meio massacrado aqui, eu não sei o porquê, mas, cara, vou dizer uma coisa, eu amei essa série, cara, sem brincadeira nenhuma, pra mim já tá no top 5 aí, fácil, das coisas da Netflix, em termos de produção, em termos de direção, em termos de história, porque a história foi, assim, muito cativante pra mim, cara, de ver uma visão... Derruba ele, Léo. Rápido, derruba. Não, cara, não, tem que ter uma visão subversiva, né, do que é o vampiro, né? Eu já tô dando easter eggs, spoilers aqui. Eu quis falar logo porque é impossível falar Pode sem dar. falar vampiro, não tem como. Pode dar. Exato, cara. Você vem com uma puta de uma quebra de expectativa, você acha que vai ser algo muito mais voltado pra algo espiritual ou algo, não sei... Alguma coisa desse tipo, né? Uma parada mais misticismo, exatamente. E ele traz pro vampiresco uma coisa que inusitada, na minha opinião. E você vê a criação de um vilão, né? O padre ali já como um vilão ali da história. Mas você começa vendo que ele não é um cara mau, né? O mal ali é como ele tá aplicando aquela fé dele. Então, cara, eu acho todo esse jogo ali, toda essa brincadeira e todo... a direção do cara, a atuação dos personagens me convencem. Eu gosto do ritmo, gosto dos caras terem levado 20 anos pra atravessar a Austrália. Cara, eu adoro essa série, velho. E eu assisti em um dia, falei, Sam, meu Deus, cara, assista essa série porque tá aí outra coisa legal na Netflix. Mas quem é que vai me derrubar? Eu agora quero saber o porquê. Não, derrubar que eu tava brincando. Eu falei, tira ele, Léo, tira ele. Tô ligado. O cara gostou, pô, não pode. Eu sei. Não, tô brincando.
Tô brincando. Mas, pô, tu não achou estranho essa parte toda da procissão? Tudo bem, que vamos lá, foi um recurso maneiro. Eu tô brincando aqui no sentido de... Mas eu achei uma sequência muito bonita, assim. A fotografia muito bonita, né? Com aquela tomada do alto, então ficou lindíssima. Assim, mas, pô, precisava todo mundo cantar bem, assim, tipo, essa categoria, ele entra no musical, se ele for, por exemplo, sabe, no negócio do M, assim, ele entraria no musical, essa série? Meu amigo. 147 pessoas, 80 cantam pra caralho, aí tu tem o soprano e tu tem o barítono. Cara, isso foi esquisito. Meu amigo, também. Verdade, assim, absoluta isso que você tá falando. Curiosidade aqui, eu sou cantor, né, então, assim, eu tava assistindo a série e eu pensando nisso, falei, puta que pariu, velho. Puta galera afinada do caramba, mano. Cara, é exatamente o que você falou, Rafa. É assim, é soprano, é barítono, é todo mundo extremamente bem dividido, cantando em terça, cantando em segunda, fazendo, tipo, várias vozes, abrindo vozes ali. Falei, mano, na igreja, cara, ó, na boa. É culpa do sangue lá do vampiro. Deve ser. Deve ser um dom do vampiro. Poder de cantar bem, pode ser. Pode ser. Verdade. Porque, cara, as procissões que a gente acompanhava, inclusive o Márcio pode lembrar aqui, né, da caminhada da ressurreição que acontecia aqui no nosso bairro, na época da Páscoa, né, que a galera... Inclusive era meia-noite, hein? Viu? Ó. I think not. Exatamente, era meia-noite que começava, olha aí. Ó o plágio. Pois é. E a galera saía cantando na rua e sempre tinha, né, as beatas lá, mas cantava todo desafinado, a galera não tinha aquela afinação toda. E, cara, e no finalzinho, lá acho que no último capítulo que você tem ali, bem no finalzinho mesmo do episódio, eu acho que eles começam a cantar, e eu olhei assim e falei, caramba, velho, tá todo mundo ali, todo fudido no final da série, e os caras tão ali cantando, e bem pra cacete. Você falou, sabendo que vão morrer, né? Sabendo que vai morrer. A última vez que eu vi uma trupe, assim, tão assim, foda, foram os anões lá do Senhor dos Anéis também, que, porra, vou te contar uma história, aqueles anões lá do Senhor dos Anéis. Que cantam pra caralho. Todo mundo canta Hobbit, bem, aqueles caras. Hobbit vive disso, cara. Hobbit vive disso. Não era o Hobbit não, pô. Era os anões, pô. Lá. Era o só Hobbit, tem um anão no Senhor dos anões? Anéis, cara. Só tem um anão, era Hobbit. Não, no outro, filho. Tá, aquele outro não conta. E no Senhor dos Anéis eles cantam também, cara. No Senhor dos Anéis também, lá né? tem São os Hobbits, né, que cantam bem. No final ali, eu não sei se é o Merry ou o Pippin, né? porque pra mim eles são os dois, só são divididos no meio. Os dois de... é um só. É um personagem só com dois nomes ali, e aí ele canta lá pro regente, né, também, fica cantando, fala, cara, pô... Isso, é bonito aquele... Mas ali tem explicação, né? O Hobbit realmente canta bem, né? Eles são festeiros, né? Entendi. Agora, mas os anões também, pô. O anão não é bom cantor mesmo, não. Pois é, mas é estranho, porque era aquele... No outro lá, Senhor dos Anéis, que eu sempre esqueço o nome. Hobbit, o né? outro lá. A outra trilogia, o Hobbit. Aquela trupe lá dos anões, eles cantam uma música da montanha lá, que é sinistro. Tem até uns graves que só eles conseguem cantar. Sim. É verdade, cara. É verdade. Os anões têm voz de Ed Sheeran, né, cara? Ali é verdade. Mas deixa só pra não deixar passar aqui, vocês participavam de missa também à meia-noite? Sim. Cara, Sim. Agora então eu entendo essa defesa aí, pô, porque há uma certa familiaridade. Eu gostaria até de fazer uma pergunta que pode ser que só vocês por acaso não são vampiros nem nada do tipo, não? Não. Eu só pra evitar algum comentário vampirofóbico. Eu sou igual o vampiro doidão, eu só bebo sangue de... Isso aí. Sou o vampiro doidão. Não, é só por efeito de curiosidade aí, esse lance aí é que nem a gente comentou, né? Havia uma procissão mesmo que faziam na virada da noite, acho que do sábado pro domingo de Páscoa, né? Não, exato. Da sexta pro sábado? É do sábado pro domingo de Páscoa. Sábado pro domingo de Páscoa, é. E aí a galera também é a mesma reposição, provavelmente. Exatamente. Exato. E aí sai fazendo aquela procissão durante a madrugada, então começava aí por volta aí da meia-noite, e a galera saía a madrugada inteira, passava no bairro aqui inteiro, com caminhão de som, a galera cantando e tal, e era... Ó, a gente fazia parte aí do grupo de jovens, eu cheguei a participar acho que de uma ou duas só também aí, né, na época, que era muito novo, então meus pais não deixavam sair tanto assim de madrugada ainda, né. Mas era algo que acontecia, então assim, imagino que seja uma tradição, até por isso que no caso da série ali, eu acho que tem um outro motivo ali, mas também existe uma relação, talvez, né, com uma prática real, né? Sim, tem sim. É a missa da ressurreição, né, de Cristo, né? Então, porque ele morre, né, na sexta-feira, e como ele ressuscita no domingo de Páscoa, a missa acontece à noite
por esse motivo. Ela é na verdade, muito mais do que uma missa, né? É um momento de adoração. É isso que acontece ali na igreja durante esse período, né? É chamado de vigília, né? É literalmente trazendo um pouco mais a vigília pascal, né? Que é aguardando o retorno de Cristo. É mais ou menos essa é a ideia aqui. E, gente, poxa, mais uma vez, fiquem à vontade de falar o que vocês quiserem de religião aqui. Não se aganhem por nós sermos por nós sermos aqui cristãos, porque assim, o Rafa falou que ele é ateu, o Léo é agnóstico, né? E aí eu falo, pô, eu e o Sandro cristão, os caras não, vamos maneirar com os convidados. Não, pode falar, cara. A gente fez um episódio aí passado, uns 2 atrás aí. Sabotagem, eu tô começando a achar que o Léo, pô, Léo, onde é que você achou, pô, Léo? Esse pessoal, Léo, eu tô achando que foi sabotagem. Não, isso. Foi na igreja pra buscar a galera lá. Eu precisava de alguém que entendesse, né? Porque desses ritos que eu não entendia o que os padres estavam fazendo lá. Nunca vi ninguém beber vinho na igreja, enfim. Cara, exatamente. Que isso? Tu nunca viu? Só o padre. Na igreja que eu ia, o pessoal comunga com vinho, só viu a hóstia só. Comunga. Não, depende. Tem o vinho. Nessa do dia a dia, assim, é sem vinho, né? Mas você tem, em alguns casos, com vinho sim, tipo. Eu já tomei vinho na igreja. Eu fiz primeira comunhão, fiz batizado, aquela história toda. Tem sim, tem algumas igrejas até hoje que é vinho. Exato. Eu expliquei no episódio de fanfic da Bíblia que eu fui expulso do meu catequese, né? Então... então não sou catequizado. Então eu tô mais pra Riley então nesse muito pior episódio. que eu. Mas isso que é o mais da hora, cara. Eu acho que isso vai ser até legal, porque daí a gente vai falando desses ritos, talvez até para fazer sentido com quem não participou, né? Ou não era cristão, não entendeu. O que tá acontecendo ali? Cara, isso é muito legal, porque a gente, né, que talvez, nós que somos cristãos ali, ou católicos, né, no caso, você olha aquilo ali e você fala, pô, pra mim faz sentido. Porque eu não sei se vocês já perceberam que a maioria das séries americanas, né, elas trazem, na verdade, o cristão... O pastor, né? Protestante. O reformado, exatamente. Né? Protestante. Achei até estranho isso. Falei, pô, isso nem parece americano. Eu nem sabia que tinha comunidade católica, assim, forte nos Estados Unidos. Assim, exato. Tão forte. Então, cara, quer queira, quer não, é uma estética diferente. A estética católica pra séries, pra filmes de terror... ela é uma estética diferente, porque a gente não tá acostumado a ver isso no cinema. O que a gente está acostumado a ver no cinema é a estética católica brasileira que a gente vê através do cinema brasileiro. Então quando você vê ali, sei lá, o Alto da Compadecida, né, as senhorinhas cantando Ave Maria. Aí você fala, pô, não canta tão bem quanto do, né, o pessoal lá da Ilha de Crockett. Percebe que ele não tomou o sangue dos caras lá. Eu tô cantando nesse jeito pra exatamente ficar, porque é isso, essa é a diferença. Quando você vê os caras lá afinados, você fala, cara, que diferença é essa? O que tá acontecendo? Né, um cara tocando um órgão. Eu ia falar que padre em filme americano e de Hollywood só aparece em filme de exorcismo, né? Exato. Tem alguma coisa de exorcismo no meio, com certeza. E a comunidade irlandesa lá, que é forte, né? Nos Estados Unidos, aí sim, você tem muito católico, né, na comunidade. Inclusive, tem brigas, porrada. Aquele filme mesmo do Gangue de Nova York, exatamente, né? É muito isso, né? Que era a gangue dos católicos, né? Que eram os irlandeses, né? Contra os protestantes. Então, é muito forte isso mesmo que falou. Isso foi um dado bem interessante, porque é um padre católico que viaja, inclusive, né? Quem decide, quem vai pra lá vem do Vaticano, né? As ordens e tudo, né? E ele vai visitar o Muro das Lamentações lá, né? Tem o Papa Francisco no quarto dele, na casa cara, dele. E que é justamente pra dar graça do romance que ele tem com a garota, né? Com a garota, que depois fica a velha que fica nova, assim, a não velha sei. que fica nova, Mas porque se não fosse um padre, né? Não teria tanta graça esse negócio do pássaros feridos ali, né? Exatamente. E o Flanagan provavelmente é irlandês, né? Pelo sobrenome, provavelmente ele traz isso, cara, né? Sim, Flanagan não é irlandês, cara. Pode não ser, mas é nome irlandês, né? E até pelo fato de que ele, poxa, pra conhecer tanto assim, ou o cara fez um trabalho gigantesco de pesquisa, ou ele já conhecia mesmo, né? Porque é muito bem aplicado, cara, ali. E você tinha falado do quarto do padre, tem uma foto do Papa Francisco, né? Que é atual. Um detalhe também que não tem nada a ver com o padre aqui, mas é no quarto do Riley, tem uma foto do Arquivo X, cara, da Dana Scully lá no fundo. Eu vi. E é justamente isso, né? Muito maneiro. E de Seven também. Ele é oposto, né? A série faz essa dicotomia muito forte, né? Sim. O Riley que é um ateu e o padre que é um cristão convicto. Mas só dando informação aqui que a gente falou, né? Não é. Ele é americano e não achei nenhuma... Talvez possa ser uma referência, uma coisa de família, porque né? o nome...
O nome Mike Flanagan é irlandês, com certeza. Não, o nome é irlandês. Tem até um personagem chamado Mike Flanagan, se eu não me engano, naquele que o cara faz tudo, que dá porrada em todo mundo. Esqueci o nome. Que ele é irlandês, ele tem 3 irmãos, ele luta boxe. Geralmente Flanagan é um nome comum na Irlanda. Mas pelo menos na Wikipedia não tem nada dele, assim, dizendo que ele tem família irlandesa, não. Então... assim, vendo o que o Mike Flanagan faz nesses seriados dele, que tem muitas similaridades, né? Se a gente for começar a ver, tem muita similaridade. Ele me parece que ele traz coisas dele. Tipo assim, ele com certeza teve algum problema com acidente de carro, cara. Tipo, é um trauma dele, é uma questão. Porque no Mansão Bly, a menina, né, briga com o cara lá, o cara sai atropelado, né? E aí ele fica vendo aquele óculos, né? Aquele cara iluminado, não sei se vocês chegaram a ver Mansão Bly. O Mansão Bly foi o único que eu não vi ainda. Iluminado. Sim. E aí fica tipo Sin City até, né? Aquele negócio branco. E o cara tá toda hora vendo isso, né? Sentindo a culpa, a menina, né? Uhum. E nesse é a menina do acidente de carro, né? Que é o mesmo recurso. Ele usa exatamente o mesmo recurso. E aquele cara fica vendo também, como se fosse um trauma, que é justamente pra tu trazer a culpa, né? Um personagem que se sente culpado e que aceita sair do mundo moderno, né? E voltar pra esse mundo estranho. No caso dela, ela se isola lá naquela casa completamente maluca, né? E tipo, tá ok, porque ela tá querendo fugir do mundo, né? E esse cara também, ele volta ali quase que com uma penitência, né? Tipo, ele não tem muito pra onde ir. E eu acho que o Flanagan tem isso, de trazer as coisas dele, sabe? Tipo, não que ele tenha passado, obviamente, mas alguma coisa que ele tenha visto. Então, ele traz uma visão, né? Um texto na boca dos personagens, que inclusive é uma das minhas críticas a essa série, essa especificamente, não as outras. Uhum. Que os personagens, principalmente o Riley, aquela conversa, que eu acho que inclusive é o melhor texto, embora não seja talvez não é o melhor diálogo, porque uma crítica que eu tenho, já adiantando ela aqui, é que os diálogos dessa série não funcionam muito bem, porque os personagens fazem monólogos, né? Monólogos enormes. Pois é, não é questão nem do teor, né? Não é o conteúdo, né? É a forma, né? Isso, os textos são bons. Esse diálogo, esse monólogo, né? Quase de monólogo, do Riley com acho que é a Erin, né? A menina. Uhum. Sim. Erin. Que perdeu, né? Que perdeu o filho, tava grávida, perdeu o filho. Inclusive a esposa do Mike Flanagan, né? Isso, ela faz todos também. Ela faz todos os filmes, né? Ela tá em todos. Tem alguns que não estão, mas ela tá em todas as séries. Aí esse diálogo é muito bom, assim, no sentido, acho. E o final, né? A série encerra com ela falando, né? Como se juntasse esses dois diálogos, né? Ela falando sobre o paraíso católico e ele sobre a pós-morte de um ateu, né? Sim. E no final ela meio que mistura isso numa coisa só, que parece, pelo menos na minha, o texto do Mike Flanagan no final, entendeu? Na voz dela. Ele conta muito das histórias em todo o seriado dele, ele conta muito no diálogo, sabe? Ele acredita muito em contar esses diálogos, esse monólogo, que assim, nessas séries ele até que funciona bem, porque eu acho assim, que ele cria uma atmosfera em todas essas séries de outro ritmo, né? Então... aquela ilhazinha é justamente um ritmo bem mais devagar, que talvez a pessoa realmente... Eu achei bom os diálogos, acho que eu já vou tocar nesse ponto então. Eu achei bom esses monólogos, entre aspas, fazendo aspas com as mãos aqui desnecessariamente. Eu vi. Vocês perceberam daqui, né? Eu senti o vento batendo no microfone. Mas então, esses monólogos, acho que ele faz também. Eu não vi Mansão Bly, tá? Eu vi a Residência Hill, que é muito bom, acho muito bom. Eu acho que... Achei bem melhor que esse, inclusive, que o Missa da Meia-Noite. E tem os monólogos, mas sabe, eu percebi muita atenção nos monólogos da Residência Hill. Ah, sim. Porque, bem ou mal, o outro personagem ou tá interagindo, que é o que eu senti muita falta na Missa da Meia-Noite, a interação. Uhum. Ninguém faz um monólogo de 5, 10 minutos sem um outro falar. Isso é muito estranho na vida real. Faltou... Ele mostrava a cara do personagem. Que é bem estranho também. Mas, assim, em alguns momentos, ele dava tipo uma concordadinha, assim, e tal... Mas faltou pra mim, assim, tipo, na Residência Hill, achei que, embora os diálogos fossem grandes, tinha o outro personagem interagindo também. Nesse, parece que ficou muito tempo só um monólogo. E lá, só concluindo, lá no Residência Hill, quando tinha um monólogo muito grande, era um sonho, eu era aquela parte meio dos fantasmas e tal. Então, faz sentido os caras ficarem só ouvindo. Fazia algum sentido ter alguém falando e outro só ouvindo. Nesse aqui não tinha essa parte do sonho, da ilusão. Era tudo vida real, então achei bem estranho. E é muita gente fazendo monólogo, sabe? Tipo, não é um personagem fazendo monólogo. Porque se é o padre só fazendo monólogo, beleza, ele é um padre. O padre gosta de falar, o padre tá acostumado a fazer monólogo. Agora, putz, era a mulher, era o Riley, era a menininha quando encontra o cara que deu tiro nela. Cara, monólogozão, tá ligado? Tipo, fica um negócio muito assim, cara, tá bom, mas todo mundo nessa ilha, sabe, fala tanto, gosta de... Todo mundo quer dar uma lição de moral ali, parece. Todo mundo tem algo muito, tipo, marcante pra poder falar, né? Eu acho que existe um exagero dele de fazer esses momentos. Por exemplo, eu acho que o monólogo que existe, né, no diálogo que tem naquela cena que tem
tem a Erin e o Riley conversando, eu acho aquele diálogo, aquela cena toda ali perfeita. Acho muito boa. Aquele é o caso que funcionou bem. Aquele funcionou bem. No sofá, né? Isso. Foi o melhor de todas. Foi disparado o melhor de todas. Aquele funciona bem pra caramba. Agora, o da menininha ali, cara, é tipo... Eu fiquei meio sentindo, assim... você sente um certo desconforto. Eu não sei se é proposital isso que ele faz também, de causar aquele certo desconforto, porque, no caso, né, o cara lá, o bêbado lá que tava lá, que tinha atirado nela, ele tá lá, ele não consegue ter reação nenhuma. Você até tenta entender. Mas é esquisito porque ele não tem nenhuma reação e ela fica falando. E depois vai embora tipo... e como se nada tivesse acontecido, né? Exato. O xerife tem muito disso também, né? O xerife em diversos momentos... O que mais me incomodou nem foi esse da menina. O que mais me incomodou foi do xerife. Porque o xerife também ele sempre vai falar e ele fica falando e, tipo, as pessoas meio que não... Essa interação, eu acho que ela falha mesmo em alguns momentos, sabe? Que nem ele com o filho dele ali, ele tem uma relação que é legal ver a relação dos dois, sim, mas talvez falte um pouco mais de um... Eu não sei se bem... A química acho que até rolou entre os dois personagens são bons, eles encaixam diálogo. bem. Mas o diálogo entre os dois O diálogo real, né? Eu e o Rafa aqui, a gente tenta escrever, né? A gente se considera escritor, embora ninguém viva disso. A gente estudou um pouco de roteiro também. Então o diálogo, pra ser natural, ele tem que ter o bate-pronto, né? Tem que ter um cá e um lá, né? Esses monólogos, eles têm que ser usados com muita cautela, com muito cuidado, né? Num diálogo. Porque não é normal alguém... Pra não virar novela, né? Pra não virar monólogo. Novela, ele tá chamando de monólogo, não deveria ser monólogo. É uma série, a pessoa não tá falando sozinha, né? Uma coisa é o padre no altar falando, né? Outra coisa é alguém conversando e ficar 2 horas ouvindo de braço cruzado. E acaba acontecendo isso que você falou, que é você sentir a mão do cara, entendeu? Que parece que são as ideias dele que ele tá querendo reverberar ali o tempo inteiro, sabe? Tipo... E aí você corre o risco de ir pra um negócio meio lacrador, que todo mundo hoje tenta fugir, né? Das coisas, mas parece em alguns momentos que é ele, sabe? Que é as ideias do autor na boca dos personagens. Aí os personagens acabam ficando, você pode ver, meio parecidos, sabe? Tipo, sem muitas nuances. Cara, eu concordo em 100% que vocês estão falando. Concordo 100% mesmo. Eu acho que quando a gente compara, vamos supor assim, eu acho que não é nenhum problema de direção, isso pra mim é problema de roteiro. É roteiro. Concordo contigo. Porque a direção é ótima. Os atores atuam bem, apesar, né, de ser meio esquisito, sei como o Sandro falou. Você fica aquela sensação, fala alguma coisa aí, comenta alguma coisa, A menina tá meia hora falando com você, fala alguma coisa, caceta. Parece que fica faltando umas frases intermediárias entre os monólogos, só pra dar aquela quebrada, entendeu? Que é diferente, assim, se a gente partir, acho que talvez pro supra-sumo do que seria os diálogos ótimos, que é a rede social, né, lá do David Fincher, né? Que faz diálogos bons, né? Assim como o Tarantino também, Exato. Né? E o Tarantino abusa de monólogo também, mas ele sabe fazer monólogo bem feito. Monólogo tem essas interações intermediárias também, cara. Às vezes é uma tensão curta, uma coisa, entendeu? Só pra dar aquela quebrada. O que você mais sentir estranho é isso. Uma pessoa normal não fica tanto tempo esperando o outro falar, né? E eu não tinha notado, cara. Eu não tinha notado isso, até aqui agora, o nosso papo aqui agora, mas eu pensando sobre o do porquê que isso pode ter acontecido, 2 coisas. Eu concordo que você vê totalmente a mão do autor ali, a mão do Mike Flanagan em todos os personagens. É diferente, por exemplo, de uma... Nossa, está Harry Potter em Missa da Meia-Noite, né? Eu adoro Harry Potter, por sinal. É diferente, por exemplo, de você assistir um Harry Potter ou ler um Harry Potter e ver que a escritora é a Hermione, o restante não é ela. Aqui é verdade, todos são Mike Flanagan. Mas eu acho que talvez o problema real seja na concepção da obra, porque ela não foi concebida como uma série. Ele tinha planos de fazer ela como um livro, e talvez como livro, né, o monólogo talvez funcionasse ali como livro. Talvez né? o livro funcione às vezes. Exato, então, porque você descreve a cena, você dá o seu diálogo, a pessoa responde ali depois, a dinâmica é diferente. Mas vocês têm razão, cara, tem razão. Esse é uma coisa que eu não tinha reparado na obra. Continuo amando, mas uma coisa que ele poderia ter melhorado. Não atrapalha, não. Como eu falei, o texto dos monólogos são bons, eu acho, a maioria. Tem um ou outro que me incomodou, mas aí é aquela Bev, né? Aí depois a gente fala sobre ela. Exato. Teve 2 momentos pra mim que eu acho que fica um pouco mais clara essa questão da interação entre os personagens, que falta um pouco mais ali. E eu acho que é logo no primeiro ou segundo episódio, que tem quando o Riley volta e ele tá na mesa do café ali com os pais dele, alguma coisa, e eles começam a falar, e o pai dele, tipo assim, cara, você percebe que ele tá se remexendo, que ele vai meio que explodir ali, vai fazer alguma coisa, só que, tipo, demora
demais, sabe? Pro cara tomar uma reação. E você fala assim, cara, você não vai fazer? Cadê? Tô esperando. Você pressente que o personagem vai tomar uma atitude e vai interagir, vai fazer alguma coisa, só que ele meio que espera o outro cara falar tudo. E fala, velho, na vida real ninguém faria isso, sabe? O pai já ia ia dar um tapão na mesa. E então, assim, é muito paciente, né? Mais, é muito paciente pra esperar o outro terminar o monólogo. É muito passivo. Eles são muito passivos ali. Não é o autor de novo? Você sabe? Porque esse pai dessa série, ele também parece muito o pai do Resident Evil. Não só o ator, não tô falando só do ator não, tá? Da concepção. É um cara passivo, né? Mas gente boa, ele é compreensivo, mas ele é muito passivo. Ele quase sacrifica, né? Pela família o tempo inteiro. Esse coitado, com problema nas costas, né? Mas trabalha lá. O outro lá, porra, que abandona tudo, né? Pela família, uma família enorme, mas ele é um ótimo pai. E a mãe, sempre com uns traços, assim, meio de loucura, né? De tipo, ele que tá segurando a família, porque a mãe, nesse seriado também, no Missa da Meia-Noite, a mãe acaba meio que quase saindo, né? Depois ele vai e resgata a mãe. Uhum. Cara, eu não sei, sabe? Me parece que é do autor em fazer essa construção do pai, né? Tipo, que seja uma ótima pessoa, assim, porque ele é muito bonzinho. Os dois pais são muito bonzinhos. O final, cara, o final desse casal é um final fofíssimo, né? Tipo, o cara pegou e falou, cara, vou dar o final mais fofo pra esses caras, e deu o final mais fofo. Então, tipo, eu acho que tem realmente essa dinâmica do autor querer construir. E aí, volto a dizer, não sei se é isso, pode não ser. Me parece ser uma fórmula que ele vai construindo dentro dessas fórmulas, sabe? Foi o que eu disse, eu também acho que talvez possa ter algo meio que proposital dele fazer isso com esses personagens, até porque existe meio que um clima, assim, da ilha em si ali, né, do cenário que ele coloca, de ser uma coisa mais depressiva. Então parece que tá todo mundo meio que esgotado, sabe? Tipo, todo mundo ali. Sim. Então, às vezes dá a entender que possa ser um pouco disso, dos personagens estarem mesmo, cara, não quer ficar falando, as pessoas meio que não se conversam e tudo, tanto que começa a galera voltar para a igreja e você vê que as pessoas começam a ter uma mudança de atitude, começa a ter, então assim, eu acho que talvez possa ter um pouco foi meio que de propósito que ele tenta colocar isso nesses personagens, deixar eles terem essas atitudes mais passivas, os caras meio depressivos ali, o próprio Riley, ele chega com um nível de depressão lá embaixo, que depois ele tenta melhorar, e me incomoda um pouco o personagem dele, que você fala assim, tá bom, cara, tipo, e o próprio padre fala pra ele lá, já chega, né? Você tem que se perdoar uma hora. E já fazia muito tempo que ele tava ali. E ele já tava numa hora de, tipo, de acordar. Você fala assim, vamos, cara, vamos, levanta daí, sabe? E então, às vezes, eu penso que pode ser meio que proposital da própria série pra te deixar ali. Só que em alguns momentos fica muito estranho. É o que eu falei, parece que fica muito irreal. Você percebe muito o ficcional ali, né? Mas não te deixa tão imerso, né? Cara, eu já fiquei bem imerso. Isso não quebrou. É como eu falei, né? Eu também não tinha percebido isso. Eu tô percebendo em análise aqui. Mas durante a série isso não quebrou a minha imersão. Só que uma observação que eu faço é que realmente eu não sei qual é o histórico do autor, do Mike Flanagan, mas eu vejo que isso tem muito a ver, inclusive, mais uma vez, com a religião católica, né, cara? A religião católica, ela se apoia muito na culpa. Então você vê, o segundo rito da missa é o ato penitencial, que é onde você assume, né? Perdão, Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa, porque pequei. Tem muito isso, tem o confessionário que o padre vai. A culpa é o fantasma que persegue todos os personagens dele em todos os filmes ali, em todas as situações, todas as séries. A culpa é algo que ficou muito forte em cima dele. Tanto que todos os personagens ali carregam culpa, né, cara? Talvez a única personagem que não carrega tanta culpa é a Erin, que é a que foi... Ela faz alguma coisa diferente, quer tentar seguir a vida dela. E ela sai da ilha, ela foge, ela era meio que adolescente rebelde, ela sai da ilha e ela volta por vontade própria, né? Tenta viver a vida. Por vontade própria. Não, e assumindo, porque tá grávida. Não, e assumindo como mãe solo ali. Ela vive a vida fora da ilha e vê que a vida fora da ilha é uma merda, né? Na cabeça dela, né? O marido dela batia nela. É quase uma parada Amish. Ela retorna pra comunidade, sabe? Tipo, ali onde ela... O mundo foi muito ruim fora dali, entre aspas, sabe? Ela queria loucura e voltou para tipo, estava em pecado, exatamente como ele tá falando. Estava em pecado e voltei para redimir, né? Eu acho que não. Eu acho que ela volta sem culpa, porque ela não volta pra igreja. Ela volta de boa. E é tipo assim, ela tá grávida, não tô nem aí, cara. Quem for me julgar, quem me julga. Eu acho que ela é a que menos tem esse senso de culpada, e que eu acho sensacional nesse caso. E agora os outros, por exemplo, o bêbado lá, o Joe, né? Ele tá culpado a todo Trabalha momento. Muito, né?
todo momento ele tem culpa. A filha, sei lá, na verdade a senhorinha velha lá também sente culpa talvez de não ter contado pra menina. O padre sente culpa também de não se assumir pai da doutora. Tudo gira muito em torno da culpa, né? Isso ali é o central ali, eu acho que é o ponto central da série, assim. E é maneiro, né, esse lance da culpa, né? Eu gosto em história de terror. Sim. Esse negócio do cara meio desesperançoso com tudo, né? Porque não tem muito a perder e tá sempre a mente trabalhando, né? Foda-se, né? Então eu vou, então eu faço. Ele tá precisando de estímulos, né? Pra continuar. Então ele acaba sendo um cara que meio que é muito bom pra conduzir as histórias. E nesse caso desse Riley, é maneiro porque ele conhece já o lugar, mas ao mesmo tempo ele é um forasteiro, porque ele ficou muito tempo longe, né? Isso. Então ele volta pra aquele negócio ali. É muito maneiro o forasteiro chegando, né? Igual o padre, né? Que também é um cara que conhece, mas tipo, ninguém sabe que é ele, né? Que é como se fosse mais um forasteiro ali dentro da série. Mas, cara, o Riley, cara, é o fio condutor da história, né? Ele é o cara que volta, ele é o fio condutor da história. Ele começa, né, a série, a gente vem acompanhando ele, a perspectiva dele, mesmo com os personagens secundários, você vem junto com ele pra ilha, né? Você volta com ele pra ilha. E o diretor, o autor abandona ele, tá ligado? Muito cedo. Também não gostei disso, sabe? não. Aí você tem você fala, caralho, tipo, abandonou o cara, sabe? Tipo... E agora? O que vai acontecer? Quando ele morreu, sabe? ele viu um susto, né? Falei, caralho, mataram o principal. Pra mim, ele era o principal. A história começa com ele, muito bom, né? É muito bom. Eu gosto quando mata alguém que a gente gosta muito. Mas nesse caso, ele matou muito cedo, ou ele mata antes, ou ele mata só no final. Quando ele mata ali quase na metade, né? Cara, ele abandonou a série, bro. Porque você fica meio ali... Tanto é que o final do garoto e da menina no meio do mar, cara, tanto fez como tanto faz, tá ligado? Eu não sei nada daquele irmão dele. Pra mim, tipo, o cara não fede nem cheira. Se ele tivesse morto ou tivesse vivo... Sabe, tipo... Não ia fazer diferença nenhuma, Não né? ia fazer diferença nenhuma. A menina, tudo bem, que ainda tem uma história, mas, tipo, também fica secundário o tempo inteiro. E aí, no final, cara, tipo... Enfim. Ele abandona o protagonista no meio, exatamente. Mas eu gosto, cara. Eu gosto dele morrer no meio. Vou te falar o porquê. Porque é exatamente isso que eu tava falando lá da subversão. Que incomoda pra caramba. Só que eu acho que quando o personagem ali principal, que o Riley é o personagem principal até metade da série. E aí, como ele é o protagonista, e aí ele morre quando ele completa a jornada dele, parece que, tipo assim, cara, literalmente isso, ele completou a jornada dele. E aí, beleza. Se ele completou a jornada dele, não tem mais porque tá ali e vai. Ok. Mas aí... Mas você não tem que estar preparando um outro personagem pra conduzir? Ele fez isso com a Erin, talvez, né? A Erin talvez fosse a personagem que fosse... Mas enfim, acho que ficou difuso. Depois que ele vai embora, fica muito difuso. Realmente ficou faltando alguém pra ele se agarrar. O meu problema é que, assim, eu gosto também de todo esse lance do arco do Riley ali, e principalmente dele quebrar essa expectativa sua de falar, beleza, é o personagem principal, ele vai até o final, e de repente ele mata o personagem principal da história. Você fala, opa, isso eu acho super legal, concordo, assim, sempre. É maneiro, Game of Thrones tá aí pra provar que isso é bom pra caralho, né? Exatamente. É muito bom. Agora, o problema é justamente que ele vai desenvolvendo muito o Riley, e ele chega num ponto em que ele deixa algumas pontas abertas, ali, algumas pontas soltas pra ele. Eu achei a ponta da menina perdida. Então, tipo, ele deveria ter conectado muito mais, talvez, com a Erin ali, pra você trazer ela, ou até mesmo com o xerife, de repente, ali, alguma coisa, pra você justamente ter esse amparo num outro personagem que conseguisse conduzir tão bem. Porque, assim, por mais que a Erin seja uma personagem muito boa, eu gosto dela e tudo, você meio que sente a falta de um protagonista dali pra frente. E eles tentam até jogar pro padre, assim, por mais que... Eu nem tinha comentado na hora que o Marcelo falou ali, eu também adorei a série, eu gostei muito acabou dela. Continuando, era pra cada um falar um pouquinho, mas já estamos aqui na discussão. Mas Foi legal. Não, mas é legal que já emendou uma coisa na outra, mas assim, por mais que eu tenha gostado, eu sei que tem alguns pontos ali que, tipo, ficam, pra mim, muito forçado em alguns momentos. Por exemplo, a redenção do padre e tudo mais, dele no final, ele chegar e ele se mostrar arrependido e ele ter uma outra visão, talvez pudesse ter sido começado a ter sido trabalhado antes, sabe? O diálogo dele com o Riley ali, por mais interessante que seja, eu acho que ele fica muito dúbio, ele não te deixa entender qual que é a verdadeira vontade do padre naquele momento, e poderia ter sido ali, sabe? Tipo, dele ter deixado mais claro que o padre poderia ser essa pessoa que ia conduzir a série até o final, e que ele poderia meio que substituir o protagonista naquele momento. Mas entendeu? era difícil torcer, entre aspas, por ele, porque nesse momento ali o padre virou vilão, né? Até a virada derradeira ele era vilão, então a gente não tinha como, né, entre aspas, torcer por ele.
A gente precisava se agarrar, né? Todo filme de terror, toda série de terror, toda história de terror tem que ter alguém que a gente se agarre, né? Sim. E o personagem mais bem desenvolvido, que é o cara que a gente veio ali do início, né? A gente começou com ele, a série, né? Sim. Pô, o cara errou, né? Ele não fez nada de propósito, mas ele errou feio. Exato. Eu meio que comprei o barulho dele, entendeu? Eu comprei o barulho do Ryan. Falei, pô, o cara fez uma merda, tá fudidaço, entendeu? Então era um excelente personagem, né? Ele é um excelente personagem, não deixou de ser. Sim, é o que eu falei. Mas faltou, embora a Erin seja muito, muito boa também, como você falou, faltou ele passar esse bastão pra um outro. Não teve esse passado. Exatamente. Eu acho que a Erin ali, talvez se ele tivesse matado um episódio pra trás e tivesse dado um pouquinho mais de tempo pra gente ter um desenvolvimento da Erin ali como uma personagem principal, talvez se ele tivesse trabalhado ela desde o comecinho mesmo também, é que eu acho que ela tem um foco maior a partir do terceiro episódio, se não me engano, que é quando ele vai lá conversar com ela, né, alguma coisa assim, ou na escola, eu não me lembro agora o episódio ao certo, mas pra mim talvez a Erin, ela seria também uma candidata fortíssima ali a ser essa segunda protagonista, como ela é, né, acaba sendo a série acaba com ela também, então no fundo ela é, né. Exato, então só que eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento pra ela ali, né, então é aquilo que a gente falou, os diálogos dele ali na série, se ele tivesse tido um pouco mais de interação, se ela tivesse, por exemplo, quer ver talvez uma cena que eu acho que deixa muito claro essa falta do protagonismo pra ela, é naquela cena em que ela tá tendo a reunião, que tem a reunião lá de pais na escola lá, que tem a Bev lá e tal, e tá todo mundo falando, e ela vai meio que peitar a Bev, e ela, tipo, ela se acua, ela não vai. Talvez se ela tivesse naquele momento se postado um pouco mais ali, se ela tivesse enfrentado a Bev, tivesse feito alguma coisa, você fala, opa, peraí, tô comprando mais essa personagem, entendeu? Com certeza. Só que ela fica muito passiva, ela fica na dela, e aí você fala, beleza, ela não vai... Até na resolução final, né, quando une o time ali dos heróis, né, vamos chamar assim, ela é passiva, ela não é ativa. A médica parece que toma meio que a liderança, o xerife também. Putz, cara, o irmão dele, que é o que salva no final, né? Ele não tem conflito nenhum a série inteira. Se ele não tivesse irmão, cara, tipo, ia dar no mesmo, sabe? Tipo, por que não fazer um conflito com o irmão dele pra você, porra, sentir um pouco mais de empatia pelo garoto e inclusive torcer pra ele sobreviver, sabe? Numa espécie de sacrifício, assim, sabe? Olha, eu tô morrendo aqui pelo meu irmão também, sabe? Tipo, eu não tô morrendo só por pra te contar essa história, sabe? Eu sei que você vai tentar tirar minha família, mas, cara, o meu irmão, coitado, ele é problemático, ele tá indo pelo mesmo caminho que eu, também tá bebendo, sabe? Eu quero tentar alguma coisa nesse sentido pra chegar no final e você ter aquela, putz, ainda bem que esses dois se salvaram, sabe? Porque pra mim podia ter acabado a ilha inteira. Talvez fosse melhor. De certa forma, a criação aí do... Quer dizer, de certa forma não, na verdade peca muito no desenvolvimento desses dois personagens que lhe restam, né? Porque a série começa com eles, assim, apesar da primeira cena, a cena ali ser com o Riley, a série começa realmente ali com eles, né? Ali na ilha, ali, os jovens. Aquele outro amigo dele, tal, então, cara, nem aí, né? Virou vampiro, caguei pra ele. Né? Nossa, coadjuvante no coadjuvante. E aí poderiam realmente ter desenvolvido mais eles ali no decorrer, até porque, cara, quer queira, quer não, são... Aí eu concordo com o Rafa de falar assim, aí você poderia, ao invés dinamizar um pouco mais as cenas que demoram muito e acrescentar um pouco mais de tempo de desenvolvimento de personagem aí pros personagens que sobrarem ali, que iam passado o bastão, se desenvolvessem. Cara, é uma minissérie, eu acho que não tinha limite de tempo não, tanto que a Residência Rio teve 10, né, isso aqui eu acho que foi... Sim, 7, só 7. São 7, bem menores, isso que eu ia falar, isso é bem menor, então eu acho que não foi falta de tempo não, a gente teria tempo, entendeu? E eu gosto de uma coisa que ele faz, que é não revelar tudo. E isso eu acho muito maneiro. Cara, eu gosto disso na literatura, eu gosto disso em filme, eu gosto disso em série, que é deixar um pouco pro autor entender. Então, ele vai revelando o que é aquela ilha, né, aos poucos. A gente não sabe direito o que é aquela ilha, né, como ela sobrevive, por que ela tá tão ferrada, né? E aí, aos poucos, você vai entendendo que teve acidente, que teve uma galera que teve uma indenização, e aí a mulher lá pegou a indenização e construiu aquela porra ali que no final vira um resort de vampiro. Né, que ela quer fazer no final das contas. Então, tipo, é muito maneiro essas revelações que ele vai fazendo aos poucos. Ele faz muito isso, né, esse diretor, eu acho muito maneiro. E outra coisa que eu achei maneiro e senti falta especificamente nessa série, que, cara, ele abusa dos recursos visuais. Nas outras séries você tá vendo uma cena, mas lá atrás tá acontecendo outra coisa, sabe qual é? Não sei se você...
né, no Resident Evil e no Mansão Bly, cara, tem uma coisa passando lá atrás, assim, então você tá assistindo as séries desse cara o tempo inteiro, meu irmão, com a visão, assim, caçando coisas no fundo. Caçando coisa no fundo, exatamente. Eu acho genial essa porra que ele fez, genial. Eu gosto muito desse recurso dele, assim. Tipo, e no Mansão Rio, então, isso é levado até o último efeito, que a história que ele cria, né, de tudo que a gente tá vendo, então faz um sentido. Eu acho muito maneiro. Eu senti um pouco de falta nisso, sabe, dele usar essa parada, que eu achei que já é a marca dele, sabe? Sim, do Flanagan. Cara, tanto que eu tinha comentado com o Robertão, né, nosso outro amigo lá do Engrenagem Cast, eu falei pra ele, cara, assiste, que ele não é muito fã de terror, então eu falei, cara, assiste. O único problema é que você não pode prestar muita atenção, porque quando você presta atenção, você toma susto. E era isso a característica principal do Mike Flanagan, porque na Residência Hill é isso. Se você estiver assistindo de boa, se você tiver ali aquela pessoa que assiste meio distraída, mexendo no celular, cara, você passa a série inteira, você não toma um susto. Ele não faz jumpscare, isso é muito legal, né? Ele não faz jumpscare, né? Exatamente, ele não faz. E aí você tem que estar focado na cena. Por exemplo, eu lembro até hoje da cena da Residência Hill, quando acho que a mãe, não sei, alguém que abre o alçapão assim pra descer pro porão, essa é a primeira... e aparece um olho no meio da escadinha ali, cara, e é muito rápido, e passa muito despercebido. Então, assim, eu pensei que ia ter mais disso na Missa da Meia-Noite, e ele não faz. Ele faz logo, acho que no primeiro episódio lá na Ilha dos Gatos, lá, né, que aparece o olho lá e você vê que tem um ser estranho ali, e talvez, eu não me recordo de mais nenhum momento que ele faz isso. Tem o lance da casa lá, mas na casa meio que dá um susto já quase ali na hora que o cara entra na casa lá que tá tudo escuro, mas fora isso, eu também não me lembro de nenhum outro susto que ele dá nesses moldes do que ele já fazia antes. Comparando, é impossível não comparar, né? Residência Hill, eu acho que ele demorou muito a entregar, né? A resposta, as dúvidas. Tem um esquema de que ele vai contando o mesmo episódio várias vezes, de vários pontos de vista. Também é uma coisa que eu gosto muito, né? Em qualquer história. Então, a gente vai até o último episódio sem saber direito o que tá acontecendo, assim, de fato, né? Aqui não. Aqui ele já meio que entrega um momento. Eu já tinha percebido que era vampiro praticamente no início, né? Embora achei bem... Concordo com o Márcio que foi criativo, assim. A premissa é muito criativa. Dele introduzir... Ele não fala vampiro uma vez na série, né? Ninguém fala vampiro. Cara, isso... Ao contrário, isso é legal. Fogem muito do negócio de vampiro. Até tipo o caixão, tá ligado? O cara traz o bicho no baú, pra não dizer um caixão. Claramente um vampiro. A mulher faz aquele resort lá de vampiro, cara, que é uma coisa das coisas mais ridículas da série. Ela pronta, bota um monte de caminha com as caminhas todas feitas, sabe? Tipo, quando você olha, assim, tá aquelas caminhas uma do lado da outra, toda feita. Ela contou quantos ela ia botar ali, sabe? Tipo, justamente pra fugir esse negócio do caixão, né? De porão, de sei lá. Tenta fugir um pouco do vampiro tradicional. Você tenta fazer uma explicação científica, ele tenta. Ele faz a científica e ele faz a religiosa, né? A mitológica, né? Cara, eu acho... Eu gosto. Aí é que tá. Eu gosto porque ele não é que ele foge do vampiro, na minha opinião. É uma coisa muito parecida com The Walking Dead. Sim. Que ele não cita vampiro porque naquele universo ele não conhece. E tudo que ele fala lá do lance de quando ele encontra o anjo, né? E ele fala, poxa, na Bíblia fala, não tenha medo toda vez que você encontra um anjo. E realmente isso acontece várias vezes na Bíblia. E se você for ver a descrição, né, de um anjo na Bíblia, é uma descrição muitas vezes grotesca. Né? Então, acho que nos livros proféticos lá fala um pouco que os anjos eles são seres que têm 4 faces, uma face de carneiro para frente, uma face de leão para um lado, uma face de boi pro outro, e que as pessoas sentem muito medo, tal, tudo. Então, quando ele vê aquilo, ele fala, caramba, é um anjo, né? E ele chama de um anjo e traz. É por isso que eles não citam vampiro, é como se não existisse o vampiro ali naquele universo, né? Eu gosto. Então, isso eu gosto. Isso eu gosto também. Mas tu não acha estranho? Mas vocês não acham estranho porque, tipo assim, é um universo que é o nosso, né? Porque a gente reconhece o Arquivo X, né? A gente vê as referências durante a série e tudo. E o vampiro é da cultura popular, é como se não existisse mesmo, né? É como se existisse toda a nossa cultura popular, como é o Walking Dead, né? Que ninguém fala zumbi nenhuma vez, né? Propositalmente ele tira, né? Aquele negócio, assim. Mas o Walking Dead, primeiro, são 35 temporadas e são claramente zumbis. Ali não, eles estão aprendendo aos poucos o que cada pessoa né? Ele não tem nenhum dente de vampiro, dente, né, pontudinho e tal. Então, eu não acho que... Isso não me incomodou, não. Isso eu até gostei. Nisso eu acho que foi proposital dele. Foi, tipo, meio que... Eu acho que é meio que o lance da subversão que a gente falou, sabe? Tipo, e pra mim, que nem diferente do Léo aí que falou que pegou lá no comecinho, eu fiquei, porra, tipo, foi de explodir cabeça na hora que eu vi que tinha a ver com vampiros ali, sabe? Falei, caralho, é vampiro. Então, assim, isso foi o que mais me pegou na série. A subversão que ele faz de, tipo, de trazer a parada, né, de ser uma série sobre vampiros, no final das
contas, e que no começo você tá achando que vai ser, sei lá, alguma coisa demoníaca mesmo, né? Tipo uma parada de exorcismo, sei lá, alguma coisa assim. É, porque quando mostra os animais na praia, isso já é o primeiro episódio, né? Eu fiquei com essa sensação. No segundo. Porque teve um negócio do padre chegando, que a gente nem sabia que era o padre na época, e um caixote, né? Um caixote se mexendo. Ele dá uma batidinha até lá. Aí ele fala sobre uma garça voando. Enfim, eu fui meio que pegando essas coisas e minha mente já encaixou num vampiro, entendeu? Eu não. Nem sabia que seria um vampiro tão grotesco, né? Como acaba sendo. Eu quando vi esse negócio na praia, eu também não fiz essa conexão, não. Só fui fazer realmente depois, lá pro meio. E eu não tava vendo nada assim na mídia, né? Eu não tinha visto nada. Mas ele dá uma pista bem grande ali, na hora que ele mostra os gatos lá que chega na praia, os gatos estão todos sem sangue. No pescoço mordido, né? No pescoço e sem sangue. Foi ali que eu comecei a perceber. Ele dá uma dica. Mas passou batido, assim, por mim. E pra mim, na hora que eu descobri que eu vi que era parada de vampiro, eu falei, caraca, tipo, isso me surpreendeu muito ali. Então, e eu acho que justamente o lance dele não falar é pra subverter o tema, sabe? Pra, tipo, falar assim, beleza, tá vendo? É vampiro, você sabe que é vampiro. Então ele não precisa falar pra você, né? Ele te dá outras explicações ali, né? E o que eu acho mais foda é o fato de que, cara, como que ninguém nunca pensou em associar os ritos do tomar e beber ia ser meu corpo e meu sangue com algo de vampiro. Isso é muito legal. Cara, nunca ninguém pensou nisso. E o cara vai lá e é exatamente isso que tá acontecendo, cara. Tipo, como alguém, acho que, eu não lembro quem foi que perguntou, acho que foi o Rafa, né, que perguntou, não, mas toma vinho mesmo na igreja? Sim, toma, né? Em representação de tomar o sangue de Cristo. Então, cara, e é nesse momento que ele acha que ele tá mostrando, tipo assim, olha aí, é um rito de beber o sangue, cara. Que louco. Se vocês pararam pra pensar, o cara... E que é o sangue da vida, né? Ele é o sangue da eternidade, é o sangue que rejuvenesce, né? Porque quando você bebe aquele sangue, você retroage ao seu melhor momento, né? Você vai passar a eternidade na sua melhor fase, né? Exato. Então, cara, tem toda uma ligação ali por trás, né? Outra, até o nome do padre também, né? Que ele volta como Padre Paul, né? Que é Padre Paulo. Paulo, né? Exato, que é o que acontece com Paulo. Paulo, ele era um perseguidor, ele já era um cara que ele não era cristão. E aí ele tem um encontro, né, com um anjo de Deus, né, também. E aí ele volta, né, ele chama Saulo. Aí ele volta como Paulo depois desse encontro. Então tem esse lance do Monsenhor ir com o nome e voltar como Paulo, né? Então, cara, tem todo um subtexto muito legal ali também, assim, é um fanfic da Bíblia, né? Exatamente. Mas é legal. E tudo bem amarradinho, né, nesse caso, porque é isso, é um povo ali dentro daquela ilhotinha majoritariamente católico, né? Esse Monsenhor Pruitt tem uma ascendência muito grande, tanto é que os moradores, mesmo fudidos, todo mundo ferrado, sei lá, pegam o dinheiro, pagam a viagem que ele tanto queria fazer, né? E ele já tá sofrendo um pouco de demência, né? O pessoal fica com medo, será que ele vai voltar? O que é um absurdo, você deixar um cara com demência de viajar sozinho, mas tudo bem. Mandaram o cara lá, sei lá o quê. Pô, ele tem aquele lá no Muro das Lamentações, ele se perde no deserto, né? Tipo, aí são as coincidências, mas, pô, também se não tiver coincidência no roteiro, nenhuma história anda, né? Pelo menos na premissa faz sentido. Tem que ter, não me incomodo tem com coincidência na premissa. Essa é a premissa. E aí ele volta, né? Todo mundo sente falta, pô, desse padre que era tão importante naquele lugar, eles ficam todo mundo preocupados, sei lá o que. E na verdade é ele mesmo, né? Ninguém viu ele novo, porque já tá todo mundo velho na ilha. Todo mundo novo na ilha. A única velhinha da ilha é aquela moça, né? Isso. A mãe da médica lá. A mãe da médica, que por sinal, puta que pariu aquilo ali. Que maquiagem terrível, parecia dela, né? Professor aloprado, vovozona. Eu falei, cara, a família Clamp. Você sabe que tem alguma coisa ali. Eu falei, por que essa mulher tá com essa cara assim, né? Será que ela vai virar... Na época eu ainda não tinha entendido. No primeiro episódio, né, você já percebe, né? Eu não tinha entendido, eu entendi que tinha a ver com o vampiro, mas não tinha entendido que esse cara era o padre, né? O padre era o Monsenhor, né? Eu tinha entendido que, sei lá, tinha trazido no caixão lá. Foi uma grande sacada. Essa foi uma grande sacada. Legal, isso foi bem legal. E como o Márcio falou, faz todo sentido. Da reportagem. Faz todo sentido ele acordar, né? E falar assim, pô, voltei a minha vida, né? Voltei a minha vida plena. Então isso realmente foi um dom divino, né? Isso é uma coisa interessante. O que eu só acho estranho disso tudo é que, por exemplo, falando, né, do lance dele, do que ele faz ali, ele tem o primeiro contato, só que ele vai sofrer os efeitos só mais lá pra frente. Isso pra mim, pode ser que tenha sido até uma coisa que passou por mim, eu que não peguei mesmo ao longo da série, vocês podem me ajudar a entender melhor, mas os caras só passavam a ter, por exemplo, sofrer os efeitos, então, ali, de meio que se tornar vampiro depois que eles morressem a primeira vez, ou não? Sim. Porque isso
ficou meio mal explicado pra mim, porque ele volta, ele tá vivendo a vida dele normal até então. Até o dia em que ele morre. Só que ele sabia, então, que quando ele morresse, ele ia voltar como vampiro, ou aquela morte dele ali que ele tem, que pra mim foi uma morte meio que planejada, né? Que ele tá lá, que aparece envenenado na casa. Isso, lá quando tá o prefeito, mais o pessoal. É uma coisa meio planejada. Só que isso pra mim ficou muito mal explicado, sei lá, mal entendido pra mim, né? E ele meio que planeja essa morte dele, só que aí ele já sabia que ele ia morrer e ia voltar. Então isso pra mim foi um ponto que eu fiquei meio confuso, sabe? Nesse momento ali da série. Eu acho que não, mas eu acho, assim, posso estar parecendo aqui fanboy em defender. Não, é importante pro debate. O Mike Flanagan não tá aqui. Mas, nesse momento, eu realmente achei que ele morreu mesmo. Assim, eu acho que ele já tava doente e tava, tipo, beirando ali a morte dele mesmo que ele tenha sido rejuvenescido. Aos poucos ele foi enfraquecendo e morreu. Tanto que, assim, apesar de ser muito parecido com a morte com envenenamento, eu não tenho certeza que ele morreu envenenado. Isso também, eu não tenho certeza também não. O Sandro falou ali, eu tô tentando processar essa informação ainda. Pra mim, pareceu que ele tinha meio que planejado, junto com a Bev, dele fazer aquela cena na frente do prefeito e do outro cara lá, pros dois acreditarem que era um milagre e ele ela envenenou o cachorro, né, cara? Roubou lá o veneno, né? Naquele momento ali. Pra mim ficou meio que pareceu isso, sabe? E mostra ela com veneno. Mas é estranho porque ele vai piorando ao longo do tempo também, né? Ele vai piorando, assim. Então. Por isso que eu acho. Ele vai piorando. Eu acho que ele não faz nada, assim, de se matar. Eu acho que o que acontece é que realmente ele morre e beleza. Ele tava fazendo o que ele podia enquanto ele tava vivo ali. Querendo, tipo, sei lá, fazer o bem do jeito torto dele. E mas assim, ele não morreu quando o cara atacou ele, igual o Riley morreu? Não. O vampiro não tinha matado ele. O vampiro mata o Riley, mas não mata ele. E realmente essa é a ideia. A ideia é que na base, né, do vampiresca aí, da mitologia dos vampiros, eu não sou um profundo conhecedor, mas é isso. Você só vai virar vampiro depois que você morre mesmo, que você ressurge como vampiro. Inclusive a entrevista com o vampiro acontece a mesma coisa. Não, né? Isso que eu ia falar. A entrevista com o vampiro é assim, o vampiro... Cuidado pra não tirar tanto sangue, né? Porque se ele morrer, ele volta. O vampiro tinha que ser assim, se ele sugasse e deixasse... A série é assim também, né? Se ele sugasse o sangue e deixasse morrer, ele morria, né? Agora, se ele desse um pouco do sangue do vampiro, no caso... tem que ter a comunhão lá, tem que ter a comunhão dos dois. Não adianta ele só chupar. Vampiro, ele voltaria como vampiro, né? É isso aí. Agora, pelo que eu entendi, o Sandro, assim, quando eles bebem o sangue do vampiro, eles ganham alguns poderes, entre aspas. Ganham só a cura, né? Alguma coisa ali. Sim, vai regenerando. Mas quando eles morrem, eles voltam à vida como vampiro. Aí tem as vantagens da cura, mas tem a desvantagem que é o sol, essas coisas assim, entendeu? Não, e uma fome louca, né? Uma fome desgraçada, sim. Porque os caras, você vê que eles estão em constante agonia, né? Com aquela fome, você fica até com pena deles, assim, de tá tão voraz, né? Assim, com eles o começam negócio do sangue, ver o mundo né? de outra forma, né? De ver o mundo de outra forma, ele começa a enxergar cores, sons, né? Negócio mais colorido, né? Mais aguça, né? As percepções, né? Compensação, desespero pelo sangue, né? A fome pelo sangue. Isso eu achei legal, cara, porque é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que eles ganham o dom, eles ganham uma penitência ali, né? Então, ele fala que ele vai ter que conviver com essa fome ali, né? E tal, e ao mesmo tempo eles estão vendo o mundo de outra forma, né? Então, eles estão vendo tudo. E é muito foda. Eu acho que o Márcio até pode falar, porque foi, acho que a cena preferida dele, e é a cena do barco, em que ele tá olhando pras estrelas, que é muito bonita, né? Cara, pra mim aquela cena, a cena da morte ali do Riley, pra mim é a melhor cena da série, assim, porque é um puta de um contraste tão violento, cara, que ele vai lá e ele explica pra ela, né? Tem todo aquele monólogo que, nesse caso, é justo, né? Porque tanto que ela interrompe ele e fala, mas você quer que eu acredite nisso aí que você tá me falando? Não, ele tá contando a história, né? Ele tá contando a história, realmente. Porque é o único... eu tô criticando. Nesse aspecto eu tô criticando, que depois que vocês falaram do monólogo, que eu prestei atenção, porque eu fiquei pensando, falei, cara, é o único monólogo que faz sentido, é esse. Aí ele vai, né? Beleza. E aí, cara, quando corta a cena, assim, você fala, que lindo, ele tá morrendo, né? Mas ele vendo ali a redenção dele, né? Que é a menina que não mais aparece como um corpo destruído, mas aparecendo como uma pessoa assim, tipo, tô plena aqui agora, tudo tal. E aí tem aquele corte abrupto, e o cara pegando fogo, e a Erin gritando. Mano, acho aquilo ali animal. Gritando muito, né? Ela realmente mostra um desespero absurdo, assim. Cara,
aquilo me levou, assim, eu fiquei preso na mesa, tipo assim, na cadeira, assim, pensando, caraca, não, foi legal. E aquela cena, ela é bem preparada, né? Ela é bem preparada porque ela... Muito. Ele vai vendo aquele barco ali direto, ele acorda, tem todo esse... Essa cena é bem preparada, realmente. E ela é bonita. Muito bonito. Até ali é muito bonito, cara. Até ali é o arco perfeito, os personagens estão indo bem, tá tudo maneiro. Ele prepara pra esse final e o final é impactante, é muito maneiro, funciona. Ali é o ponto alto da série. O final real, o final da série mesmo real, é um tremendo pastelão, muito grande, muito longo, parece final de novela da Globo, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, essa voracidade que os vampiros têm, atacando todo mundo, mas um negócio que já não tem mais serventia, você não sabe quem vai virar vampiro, quem não vai, um chupa-chupa desgraçado que você fala, caralho, tá, e aí? Quem não quer se virar vampiro ali? Não tem outra opção, porra, tá todo fudido. Uma ilha sem ninguém, né? Tá bom, me chupa também. aí. Porque já que vai chupar, me transforma em vampiro, sabe? Umas paradas meio assim... E uma resignação depois, sabe, que tocou fogo em tudo. É de uma resignação assim, tipo, paspalhona. Porque depois você vê que ainda tinha deck, tinha uma ponte, que mostra que tem uma ponte. Porra, meu irmão, vai pra baixo da ponte, vai pro trailer lá do cara. Não é possível que na ilha não tenha, sabe... Americano adora bunker. Não tinha um bunker, não tinha um porão naquela merda ali pros caras entrarem, tá ligado? Sabe, tipo, vamos morrer todo mundo. Virou uma parada tipo de estoque, sabe, no final ali. E até... Eu também, assim, nesse ponto, eu acho que não tinha necessidade dele ter apressado tanto esse final, sabe? Tipo, o último episódio é tudo muito corrido ali, e eu entendo que não tinha uma outra solução, mas aí é meio que assim, cara, você já sabe que tá todo mundo fudido, a resolução vai ser queimar tudo aqui, todo mundo morrer, mas, cara, vai aos poucos, sabe? Por exemplo, eu acho que ele deveria ter tido mais um ou 2 episódios pra ele poder desenvolver esse final, justamente pra você ter um pouco mais de desenvolvimento do padre ali, porque eu acho que o padre, ele é muito abrupta, a quebra do padre, apesar de você ver ele conversando e tal, não sei o que ali com a mãe da médica lá e tal, né? Que deu um tiro, né, na testa dele, assim, né, tipo... E ali, cara, tipo, eu acho que ele poderia ter trabalhado um pouquinho melhor esse desenvolvimento do padre, principalmente pro final, e você ter mais cadenciado, sabe? Tipo, a galera já tá ali, vai ter um tchan ali no final que é todo mundo virar, beleza, você faz aquilo, só que você consegue trabalhar melhor as pessoas, tipo, fugindo, todo aquele caos e... porque a gente tá voltando lá no início, né? Ficou faltando, a gente não tá muito apegado, quase ninguém ali, né? Então, assim, os pais dele talvez um pouco, mas o pai já fica pra trás. Aí depois a própria Erin, a médica e tal, mas assim, a gente começa a não ter muito apego ali, então fica meio assim, pô, entendeu? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai resolver isso? Faltou um pouco apego. Se ele pega 2, 3 telhas e bota em cima dele, ele já não morre, porque claramente no episódio lá, ele tem um filetinho de sol, ele tá do lado da geladeira, da janela, e tá claro pra caramba, mas ele tá ali do lado da janela, não pode pegar o sol diretamente, cara, então tipo... Sabe, essa resignação ali do povo que tava tão... Fica até meio sem graça aquele cara que tacou fogo em tudo, depois ele fica, perdemos, um negócio meio assim, sabe, tipo... Exato, não faz muito sentido. Né, não faz muito sentido, assim, ele fala assim, ele não entendeu muito bem porque que ele virou vampiro, não entendeu porque... Sabe, o negócio, porque o padre sim, tinha um propósito todo lá que depois ele se arrepende, né? Os outros meio que vão indo assim, sem... eu acho que ali, né, esse final, por mais que assim, eu gosto da resolução, sabe? Eu gosto da forma em que acaba, apesar daqueles que nem a gente falou, né, já anteriormente, os 2 personagens que sobram ali, a menina e a menina, ela tem uma funcionalidade naquele finalzinho que é justamente você, eles tentam deixar em aberto, mas você consegue sacar... É a última frase, Isso, quando ela fala das pernas dela, que as pernas, não sinto mais minhas pernas, então... Ok, você entende. Só que aquilo poderia ter acontecido um pouco morreu antes. O bichão, né? Você pensa assim, morreu, né? Morreu o vampirão maior lá, né? Que era o bicho mesmo lá, né? E aí, se eles tivessem deixado, tipo, tudo bem, ela ali, né? No meio da ilha, ela, sei lá, ela poderia estar numa cena correndo e ela para de correr e aí você fala, beleza, o bicho morreu e tal. E aí todo mundo tentando se salvar, todo mundo... Porque a sensação de desespero que dá ali naquele final, ela é boa, ela te passa um senso de urgência, de todo mundo saber que precisa fazer alguma coisa porque o sol vai nascer e tudo mais. Só que é aquilo, os personagens acabam tendo decisões muito burras ali, assim, sabe? Ninguém vai parar pra pensar que dá pra você se esconder dentro de qualquer coisa. Alguma coisa sobrou numa árvore ali, você tentar, sabe? Então, assim, poderia ter desenvolvido talvez um pouco mais desse lado dos personagens ali, né? Tentando se salvar. Eu acho que a longo prazo todo mundo ia morrer, né? Assim, a longo prazo, porque ninguém vai viver sem uma ilha que só todo mundo é vampiro e que não tem casa mais, né? Mas assim... Mas a aceitação deles é muito fácil.
entende? Eles demoram tanto pra aceitar uma coisa, e aí eu acho que entra até no contexto da própria igreja ali, do que eles estavam fazendo, né? Eles tentam mostrar que precisa das pessoas aceitarem mesmo, as pessoas se converterem pra terem algo, né? É um do lado religioso que tem ali, né? Das pessoas, elas vão aos poucos, você não pode ser do nada ali, você tentar converter uma pessoa que você não vai conseguir, né? Você tem que ir aos poucos e educando, ou até mesmo, como a gente diz, né? Catequizando a pessoa. E aí, do nada, aquela aceitação que eles têm da morte deles é muito abrupta, né? Então, talvez faltou esse lance da aceitação deles ser um pouquinho mais lenta e as pessoas se desesperando mais e vendo que não tinha solução até eles aceitarem o destino deles mesmos ali, né? Sim, e eles contribuem, né, com o negócio, porque não é um plano dos outros, tipo, eles mesmo tacam fogo, né, cara? Tipo, a casa lá do Riley, quem tacou fogo foram eles, né? Tipo, meteram os molotov lá e saíram. Então, tipo, exatamente, acabaram que eles cavaram lá a própria cova, com perdão no trocadilho. Eles podiam cavar, né? Tanto que a Bev no final resolve cavar, mas resolve cavar na areia, que é burrice, né? Tem que cavar num lugar... até o barco, pô, vira de cabeça pra baixo, aqueles barquinhos que tem lá, brother. Tá ligado? Cheio de canoinha ali, tu vira embaixo. Cara, aquilo é um caixãozinho. De noite tu sai fora. Porque o plano deles era ir pro continente, né? Tem alguém fala isso, né? Isso. O time do bem ali resolve queimar os barcos, resolve queimar as igrejas, né? E o time do bem também faz um trabalho de queimar as coisas também, justamente pra evitar que eles saiam de lá, né? Sim. Isso é legal. Uhum. Sim. Então, assim, o que eu falei, acho que a longo prazo todo mundo morreria de alguma forma, porque, assim, eu acho que um lugar que tá tudo queimado, né? E uma hora vai acabar a sombra, né? Sei lá, ninguém vai conseguir ficar pra sempre se escondendo num lugar. Não sei como é que o vampiro se morre de fome, né? Mas enfim. Mas o outro lá voa, né? Mas o outro lá voa, né? É, só ele, né? O outro ia chegar no continente. Mas aí foi o plano da Aerie, né? Que inclusive ela sim morreu com um propósito, né? Ela salvou No fundo, ela salvou a humanidade, né? Afinal das contas, porque se o vampiro foge, ele vai pegar outro lugar, né? E eu acho legal o flash forward ali, não é um flash forward, né? Na verdade... É um delírio, né? É um sonho, um delírio, sei lá. Não, aquele lance de quando você, tipo, adianta a história, você conta alguma coisa que vai acontecer ali na frente da história. Foreshadow, isso. E ela fala, né, que uma hora ou outra todos perdem suas asas, né? Todos têm suas asas cortadas, né? E aí depois ela vai lá e faz isso com ele também. Não, então... O texto dele ele tem muito isso, né? Ele faz muito foreshadow. Aquele próprio, como a gente falou, né? Da cena dele no barco é um foreshadow absurdo. Ele ficou toda hora martelando na gente. A cena do barco, e entregou pra gente a cena do barco, que é muito boa, né? Não, e é maneiro porque ele prepara também isso, né? O vampirão lá, quando ele tá comendo, ele não sente nada, né? Isso. Ele leva tiro, né? Não é gratuito ela arrancar a asa dele, ela cortar, né, a asa dele e ele continuar chupando sangue, porque ele realmente, quando tá lá chupando sangue, ele perde a noção de tudo, né? Pra ele, foda-se. O mundo pode estar acabando. Ele mostra antes. É maneiro, ele prepara isso, né? A Bev. A Bev, cara. A Bev é foda. Foi a personagem que eu menos gostei, cara. A Bev é a vilã? Caricata, ela é vilã. Dinheiro da indenização? Nem que eu não gostei por ela ser vilã. Eu não gostei por ela ser caricata, como você falou, né? Ela é muito caricata. Pô, começa matando um cachorro. Você não tem como recuperar uma pessoa que matou um cachorro, bro, numa série, tá ligado? Você pode matar velho, pode matar criança, mas matar um cachorro é um erro primário aí de ser vilão. Não tem como tu recuperar essa pessoa, né? Depois ela roubou a indenização da igreja. Pô, roubou o dinheiro da Eucaristia, cara, pra construir aquele resortzinho lá. Não, ela era vilã isso era legal, né? Assim, ela era vilã e ela era legal. Aquela Carola que se acha fodona, se acha né? E ela é muito vilã, né? O discurso dela no colégio, né? Isso. Porra, ela é a inspetora chata, ela é a Carola, ela faz... né? Tipo, é bem caricato mesmo. E ela arrumava um texto da Bíblia pra cada coisa que tava dando merda, né? Assim, por isso que eu falei, a gente falou no episódio fanfic da Bíblia, né? A Bíblia pode explicar qualquer coisa. Pega lá um textozinho da Bíblia e você explica o que você quiser. E ela é a única que tenta sobreviver, né? Ela cavando lá, aquilo ficou legal também. Mas o engraçado é que o Léo falou aí agora, né, que ele achou ela muito caricata, e eu não sei se o Márcio concorda comigo, pra mim eu já achei ela muito realista, cara, porque você consegue ver muito velho. as pessoas de dentro de igrejas que fazem isso, sabe, quando a pessoa é aquela fanática que tá disposta a tudo ali, né, tipo, pela religião, e é muito, aquela coisa, pra mim, ficou muito claro essa crítica que ele faz justamente ao fanatismo, a crítica existe, né? Só acho que é um pouquinho exagerada, entendeu? Exagerado, claro. Sim. Ficou forçado. Então, mas aí, eu achei que... Eu não acho exagerado, não. A crítica eu não acho exagerada. Eu acho exagerado
é numa série onde todo mundo é meio hermético, você não consegue ver o próprio padre, né? Que o ator também é excelente, você não sabe se o cara... Ele é enigmático, aquele ator, você não sabe se ele tá rindo, se ele tá... né? Uhum. Ele sempre faz os personagens. No Newsroom, ele também é meio assim, você nunca sabe direito o que ele tá pensando. Gaguejar, né? Então, todos são meio enigmáticos, né? E ela não, ela é aquela que do começo ao fim você sabe o que ela é, a filha da puta. Sabe, tipo... Ela não tem surpresa com aquela ali, né? É a única personagem, talvez, que você, desde o começo, você fala, caraca, essa é foda. E realmente, a crítica é ferrenha. A crítica é boa, a crítica existe. Crítica boa, tanto é que o diálogo lá, que ela tem no colégio, mostra exatamente isso, né? Que é o grande diálogo, pô. Ela é uma, como é que se diz? Uma fanática, né? Sim. Cara, e isso é uma coisa que eu estranho muito, que eu não tô vendo ninguém, cara, criticando a série por ela ter essa crítica aberta, né, a esse fanatismo. Uhum. Porque já era pra ter. Muita gente falando, meu Deus, tipo, a gente gravou um cast esses dias aí com a Cami Moraes e a gente tava falando até sobre aquele filme Livrai-nos do Mal, que teve puta de uma repercussão, né? De uma repercussão e tal, e ninguém tá falando aqui. Mas por quê? Porque eu acho que ficou muito claro que o problema não é religião, né? O problema ali é como você se comporta com relação àquilo, né? Então, tem pessoas que são religiosas, são pessoas boas ali, como são os pais, né, do Riley, que são pessoas excelentes, não lembro agora quem de vocês tinha falando disso, né? Que tudo que o Mike Flanagan faz é defendendo, tipo, um pai que super se dedica à família, coisa e tal. E a mãe dele, apesar de ser até tem os seus lapsos aí e ficar meio louca de vez em quando, ainda é uma pessoa super boa, né? Assim, uma pessoa muito boa mesmo, de coração e tal. Então, agora outros, enquanto isso, né, cara, poxa, tem a fanática que causa um problemão, porque leva aqueles que são facilmente enganados a fazer o que ela acha que é correto. Então, como é o barbudo lá, o cara que faz todas as coisas da ilha, ou faz tudo lá, ela só conduz o cara, velho. Ela é literalmente o Pink e o cérebro. Coitado. Os pais da menina também, né? Você vê que os pais da menina são boas pessoas, né? O prefeito e a esposa, né? Os pais da menina que fica paralítica. Tanto é que mesmo o cara dando um tiro lá, acidental ou não, né? Na menina, eles não são aqueles caras raivosos, né? Eles se toleram ali. Então são boas pessoas também, né? E essa mulher, essa fanática, ela conduz todo mundo, porque todo mundo sabe que ela é filho da puta, mas, tipo, no final das contas, ela que manda, sabe? Isso deixou muito claro. A igreja toda sabe que ela é uma tremenda de uma filha da puta. Ninguém gosta muito dela, porque sabe que ela tem esse viés pesado, né? E ainda assim ela que conduz tudo, sabe? E o próprio Monsenhor Pruitt, que é o padre lá, também tem esse respeito por ela que você não consegue entender, porque ela é uma má pessoa do início da série até o final, sabe? Ele só vai dar o troco nela no finalzinho mesmo lá, que ele resolve que não vai sobreviver ninguém ali, ele bota fogo, ajuda a botar fogo lá na igreja lá e conta pra ela, né? Ele resolve enfrentar ela. Mas esse enfrentar mesmo, é que ele enfrentar do jeito monólogo, né? A mulher fica meia hora falando lá, esse fundo de diálogo também me incomodou demais. Na hora que tava o padre já tava, né, já tinha virado, né, já tinha se arrependido. Ela começa a falar um monte de coisa, um monólogo, e o padre só ouvindo, cara, eu dando uma empurrada na cara daquela mulher, entendeu? Ele ficou só ouvindo, e ficou um tempão ouvindo. O cara é um padre, Léo. Imagina se um padre dá uma porrada. A mulher tinha dado um tiro na cabeça do cara que ela gostava, não podia dar um tapa na cara daquela mulher, pelo amor de Deus. A mulher falando um monte de merda. Mas eles não falaram, rapaz, eles não falaram. A mulher, a Bebe falou, cortou a cena, ou seja, não teve uma resposta, eu senti falta dessa resposta, entendeu? Do enfrentamento direto dela ali, né? Eu acho que em vários momentos falta isso, eu acho que em alguns funciona bem, porque meio que gera o desconforto, justamente porque você sabe que ela tem, talvez, o poder na mão dela ali, né? De toda a ilha ali, com a galera, que ela tem o dinheiro e tudo mais ali do pessoal da comunidade, mas, por um outro lado, é aquilo que eu falei, sempre falta um contraponto dela ali em alguns momentos, sabe? Alguém pra peitar ela ali, né? Então... Ficou só com o xerifezinho, né? Ficou só com o pobre do xerife, né? Mas até o xerife, eu acho que ele poderia ter peitado um pouco mais ela, sabe? Em alguns momentos. Por mais que, assim, eu achei sensacional. O Flanagan não ia botar um cara do Islã, entendeu? Batendo, né? Então, pesado, batendo de frente, não ia. Extra, Léo Jardim quer que um padre dê um soco numa beata. Cara, é um padre que matou um monte de gente. Eu acho que quando o cara escreve, ele meio que tem essas preocupações, assim, sabe? De tipo, de botar um
muçulmano agressivo, né? Não, o padre é bom, né? O padre não, o xerife é muito bom, o personagem dele também. Eu gosto do personagem dele. Sim, cara, eu acho muito legal, porque ele é um cara... É o mais virtuoso, né? No final das contas, ele parece ser o mais virtuoso, sim. né? Ele é muito bom, cara, em mostrar um pouco do lado... Cara, eu achei muito legal a cena em que ele começa a explicar o lado científico da religião, da religião do Islã ali, sabe? Que ele começa a falar... E ele fala uma frase, cara, que me impactou muito na hora que ele tá conversando com o filho dele. Ele começa a explicar lá e tal, e ele fala assim, cara, você acha mesmo que o Deus que a gente acredita é esse Deus que ele escolhe alguns pra beneficiar e outros não? Alguma coisa assim que ele fala, né? Quando ele fala da questão dos milagres, sabe? Eu achei muito foda todo esse... Porque é uma coisa de reflexão. E aí você tá colocando um cara de uma religião que é perseguida, entre aspas, aí, né? No mundo inteiro, porque tem sempre aquele estigma, né? Do Islã, tá atrelado com várias outras coisas ali por conta do extremismo. E do outro lado você tem justamente, né? Uma das religiões mais poderosas do mundo hoje, né? Que ainda é a religião católica, que desde lá da Idade Média vem sendo a religião ali que governa, entre aspas, o mundo. E aí você tem um cara tendo um embate ali, sabe? Tipo, de ideias com esse tipo de religião. Então, eu achei muito foda, cara. Esse lance que ele faz ali na série, pra mim, foi uma das coisas que, fora todo a subversão do gênero de vampiro e tudo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, sabe? Esse embate das duas crenças e você mostrar o lado do Islã ali de uma forma mais humanizada e tal. Sim. E um cara que tem autoridade, né? Ele era o cara que tinha arma, né? Sim. E que mesmo perdendo o filho, que era a coisa mais cara ali pra ele, né? Ele faz tudo por causa do filho, né? Mesmo perdendo o filho, sabe, que ele em nenhum momento é o cara que é agressivo, né? Tipo, que fala pro filho não vai, ele tá o tempo inteiro chamando a consciência do filho, né? Ele não prende, ele não bate, e quando dá a merda inteira, sei lá o que, ele ainda tá calmo, sabe? Ele não perde as estribeiras em nenhum momento, coitado. E morre junto com o filho, né? Na praia, né? É muito bonita a cena. Ele conta a história dele, assim, embora seja um monólogo também, e eu também foi meio que um monólogo que me incomodou, que a mulher podia fazer uns comentários no meio. Eu já tava nessa hora com essa ideia do monólogo na cabeça, então esse monólogo dele também me incomodou por ser um monólogo. Mas tu tava caçando o monólogo, né? A partir do momento que você percebe uma vez, ferrou, cara. Tu não contou os 127 habitantes, mas tu contou o monólogo, não sei né? Quantos foram. Mas é aquele tipo de coisa que você descobre já era, entendeu? Não tem mais como você fazer. Eu falei, cara, esse cara gosta de monólogo. Sei. Aí comecei. Esse, o xerife, quando ele conta pra médica a história dele, né, que é fantástica, né, assim, fantástica, não negativamente, mas engrandece muito ele, né, que ele conta, né, todo o preconceito que ele passou, porque, né, pela religião que ele tem, como que ele virou, então faz todo sentido, você entende ele ali, quando ele conta a história dele, entendeu? Ele é o cara que você mais aceita ser passivo. Isso. Ele é o cara que você aceita, o cara que ele realmente tinha todo um histórico ali, né, da passividade dele. Uma única vez que ele fez, ele resolveu, né, agir, né, ser diferente, ele se ferrou completamente. Exatamente. Ele é o único que dá a segunda chance pro cara que deu o tiro, né? Ele estende a mão realmente pro cara, enquanto todos os outros, né, tratam o cara mal. Enfim, é bem legal mesmo. O Flanagan, ele tem essa preocupação, né? De fazer algumas coisas legais, tem um discurso legal. Lá no Resident Evil eram os viciados, né? O cara que é o viciado, ele humaniza, né, o viciado o tempo inteiro, né? Sim. Ele mostra a luta do cara absurda, o cara querendo fazer tudo, né, pra não voltar. E aí, até quando ele não volta, todo mundo acha que ele voltou, né? Ele, na verdade, não voltou. Isso. Ele tava atrás da menina, né? Ele conseguiu resistir. Então, ele tem essa preocupação, né? Você vê, ele faz mulheres fortes, as protagonistas dele, normalmente são mulheres fortes, né? Então, eu acho legal, sem ser, né, nem entrando no mérito de politicamente correto ou não, porque eu acho que começa a descambar pra outro assunto e eu não vejo isso nele, sabe? Eu acho que ele faz uma coisa com muita sobriedade, sabe? Sem querer ganhar lacração, olha, eu estou fazendo um negócio bonitinho pra todo mundo me aplaudir. Não, ele faz um negócio com substância, sabe? Sim, é natural, né? Concordo, cara. Não é um discurso fácil. Tem personagens muito bons, né? Assim, a gente falou aqui de vários defeitos, né? Falou de algumas coisas que incomodaram. Mas assim, apesar de a gente estar falando isso, cara, eu gostei da série. A série foi boa, cara, assim. E personagens bons. É uma surpresa, né? É que eu esperava muito. Isso. Eu acho que o meu problema foi que acho que é isso. A minha expectativa foi muito grande. Porque tinha tudo pra ser, meu irmão, tipo, absurda. Talvez a melhor série da Netflix. Porque a atmosfera é do caralho. A fotografia é do caralho. O jogo de câmera, sabe? As tomadas. Cara, é um negócio muito, até muito os silêncios perfeito. dele são ideias. muito bons, né? Ele tem essa coisa da câmera que você falou, né? Que ele vai de uma câmera, ele vai devagarzinho
pra outro ponto, né? Ele vai devagarzinho e esse tempo faz todo sentido. É um incômodo bom, um incômodo bem-vindo, né? Ele faz planos sequências que você não nota e que não são cansativos. Porque plano sequência é um negócio que, assim, tanto que ele faz isso em A Maldição da Residência Hill, magistralmente. Genial, pra mim também. Foi a melhor cena que eu já vi em seriado, foi o plano sequência lá da funerária. Eu parei e vi 2 vezes aquela série, anotando esse episódio. É um negócio, assim, é uma aula, cara. Ali é uma aula. Ali é magistral. Só que ele sabe fazer plano sequência que você, às vezes, naquele caso ali, é pra perceber, é pra ser perceptível. Ele faz com essa intenção. Mas por exemplo, a Missa da Meia-Noite tem planos sequências que você nem percebe direito que ele tá fazendo plano sequência. Como é o caso dos gatos ali na praia. Que é um puta de um plano sequência gigantesco. E só que ele vai fazendo com tanta naturalidade que não cansa. Porque o plano sequência, ele cansa se ele não for bem feito, né? Ele literalmente cansa. Porque a vida é chata, né? Então você tem que ter os cortes pra cortar a parte chata. É igual o podcast, a gente corta os silêncios às vezes, né? Cara, perfeito, exatamente isso. E ele faz de uma maneira muito bem legal, porque os caras chegam na praia e aí se afastam. Enquanto se afastam, vem gente de fora ali se intrometendo ali. É bem grande. Mas é interessante, né? É dinâmica, né? Ela tem um certo dinamismo, mesmo sendo só uma cena de diálogo. Sim. Ele é muito bom nisso. Também que eu só fui me tocar que era plano sequência agora que você tá falando. Eu tô lembrando da cena aqui e falo, caramba, é verdade. Eu também não tinha me tocado, não. Nem percebi agora. Isso é muito bom. Exato. Bom isso é muito bom, né? Fica um plano de sequência sem ser uma coisa, tipo, forçada, né? Sim. E é um puta de nome, né? Vamos combinar também. O título da série é muito bom. Chama muita atenção, é muito maneiro. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês já tinham pego essa informação aí, já estavam sabendo, da ligação que tem com outra obra do Flanagan, né? Vocês sabem dessa história do Missa da Meia-Noite ou não? Não. Assim não. Inclusive, o Marcião, ele tinha me recomendado um filme que é do Flanagan, tá na Netflix, que chama Hush, Hush, que é com a Kate Siegel, né, com a esposa dele lá, e ela faz uma surda, uma mulher surda, e é um filme de invasão de casa, então, tipo assim, é um psicopata lá que vai invadir a casa dela e ela é surda. Eu não vi, mas eu sei qual é o filme. Sabe qual filme que é? Sei, não assisti ainda. E ela, no filme, ela é a autora do livro Missa da Meia-Noite. Legal. Então, logo no começo, inclusive, ele repete o mesmo esquema, ele traz os mesmos atores, então a atriz que faz a Bev, ela aparece logo no começo do filme, e ela começa a comentar com ela falando sobre os personagens que ela conta, né, que ela mostra no livro. Então ela fala do Riley, ela fala da Erin, e é sensacional, cara. Então eu agradeço até o Marcião pela indicação. Vou ver, cara, boa indicação aí. Assistam, os ouvintes que ficaram até agora, já recomendação aí, ótimo. Já tava pronto, né? A história já tava pronta. Isso volta naquilo que eu tinha falado lá no início. Eu acho que esse talvez tenha sido um problema, esse problema dos diálogos, monólogos, né? Na verdade, não diálogos, nos monólogos. Porque eu acho que ele tinha a concepção de fazer como um livro. E aí o cara foi escrevendo realmente como se fosse um livro e aí perdeu a mão. Na hora de transformar pra mídia, tem que fazer uma coisa diferente na parte do roteiro. O roteiro não é livro, cara. Então, tipo, tanto que quando você vai ler um roteiro... É verdade. É ruim. Se não é um cara que gosta de roteiro, que não entende ali as entrelinhas, é horrível ler um roteiro. Igual ler peça. Exatamente. Sendo que peça é um pouquinho mais agradável. O roteiro tem as marcações todas, é terrível mesmo. Não é feito pra ser lido assim, como fosse uma história, né? Então, interno, dia, escritório. Escrito no presente, né? Fulano anda, coça a cabeça. Incomoda até hoje, né? É horrível. Incomoda, Mas ele realmente é muito bom, cara. É um cara que tem que acompanhar. É um cara que eu acho que tem que acompanhar. É que foi isso, né? Eu vi Residência Hill, achei fantástico, assim. Acho que uma das melhores séries que apareceu na Netflix recentes aí. A gente não gravou, né, Rafa? A gente não tinha podcast na época ainda, né? Ou não lembro. Eu acho que tinha, mas a gente acabou que tinha outras pautas, né? Mais urgentes, tipo zumbis. Tipo, qualquer coisa. Pra mim a Residência Hill é a melhor série da Netflix, cara. Eu sempre falo isso, cara, pra mim é a melhor série da Netflix. Eu tenho outras que tinham o mesmo potencial e não se tornou, né? Porque, por exemplo, House of Cards, né, pra mim tinha o mesmo potencial. E aí... Sim, começa de uma
ele cai. Exato, mas já a Maldição da Residência Hill, pra mim, é a melhor série da Netflix. E é minissérie, né? Série boa de acompanhar, né? Você não precisa ficar acompanhando 85 temporadas, né? Consegue fechar, né? Eu gosto muito de minissérie por causa disso, porque eu não gosto eu acabo me envolvendo demais numa coisa e fico querendo ver tudo, né? Então eu gosto dessas séries curtas, minisséries e tal. É a melhor coisa, cara. Quando aparece uma minissérie, você fala, cara, que delícia, vou assistir, vou acabar a história aqui. É verdade. Fico feliz, porque eu gosto de saber a resolução das coisas. Eu sou muito, minha cabeça é muito assim, cara, aquela tela de roteiro, né? Quase aquele cara passando fio vermelho nas coisas. Eu sou muito assim. Uhum. Quando vê uma ponta solta me incomoda demais. Uma ponta solta me incomoda demais. É. Tipo Lost, assim, se tu vê Lost, tu vê Lost, não. Então vamos agora nos encaminhar para as considerações finais e notas. Mas antes, temos uma participação especial. Oi, gente. Eu sou a Leona Garden, escritora hot. Vocês que curtiram The Midnight Mass vão gostar muito da minha saga do Vampiro que Pisca, que começou com o CEO Dentuço e mais recentemente teve o Conde Chupador. Sobre a série, eu vou dizer que gostei, mas senti falta de um pouco mais de calor, né? Aquele espírito caliente, sedutor do vampiro. Tá, não tô falando do padre, né? Padre é padre. Mas quando o bonitão lá ficou vampiro, eu fiquei animada pra ele finalmente deixar de ser aquele arame liso e dar uns pegas na namoradinha dele. Mas ele vai lá e morre queimado, sem nem tirar a camisa. Que desperdício, hein? Vamos lá, então, Sandro. Bora lá, vamos lá. Suas considerações e uma nota. Vamos fazer de 1 a 5, porque da outra vez eu pedi de 1 a 10 e deu confusão. Então vamos de 1 a 5. Tá bom, de 1 a 5. Beleza, pode deixar. Cara, vamos lá. Minhas considerações sobre Missa da Meia-Noite. Primeiramente, cara, eu gostei muito da série. Eu acho que é uma série, assim, de altíssima qualidade da Netflix. Até a gente comentou aí, né? Eu amo ver quando aparece ali uma minissérie fechadinha na Netflix, você já fica mais contente, porque você fala, ufa, não vai ter como a Netflix cancelar no meio, né? Pelo menos. Então a gente vai ver o final dessa história. Então, pra mim, é uma série que ela vem redondinha, fechadinha, isso é uma delícia de se assistir. Ela é muito fácil de se assistir no sentido de você consegue consumir rápido ali os episódios, eles te prendem. Ela tem um lance que a gente já falou, né, de subverter justamente essa temática do vampiro. Ela te leva por um caminho, é tipo o Ronaldinho Gaúcho, né? Olha pra um lado, toca pro outro. Então, isso me cativou muito na série, sabe? Isso pra mim é o ponto alto dela. A gente citou aí alguns defeitos, mas eu acho que no balanço geral ela tem muito mais qualidades do que defeitos, sabe? Então ela tem um saldo, assim, positivo pra mim. Eu diria que, pra mim, ela é uma série nota 4. Justamente pelas falhas, eu não daria um 5 ali pra ela direto, por conta desses pontos que a gente citou durante todo o cast, e onde talvez isso tivesse abrilhantado mais o que o Flanagan faz, sabe? A gente vê na Residência Hill, que foi a primeira série dele na Netflix, ele fazer isso com uma maestria ali, sabe? Tipo, de fechar todos os pontos redondinhos, desenvolver muito bem os personagens. Eu concordo com o Márcio quando ele fala que é uma das melhores séries, sem dúvida, da Netflix, se não a melhor série da Netflix hoje, que é, né, a Residência Hill. Na Bly, você vê que ele já começa a deslizar em certos pontos ali, que parece que ele fica querendo inventar demais em alguns aspectos. E aqui ele volta um pouco, e aí eu acho que até por medo de tentar inventar ou tentar inchar demais, talvez, a série dele, ele peca em não desenvolver tanto alguns personagens. Então, no resumo aí da ópera, pra mim, nota 4 pra Missa da Meia-Noite. É uma baita série, e se você assistiu, né, até aqui, você já tomou, aliás, se você escutou o nosso cast, já tomou alguns spoilers, mas se você ainda não assistiu a série, vai lá e assista, porque vale muito a pena. Mesmo com spoilers, acho que ainda você vai ter uma bela de uma experiência. Show. Então, Márcio. Bom, eu acho que eu fui o mais ferrenho defensor da série aqui, e apesar de tudo, eu ainda acho ela uma das melhores séries da Netflix, porque se você for parar pra comparar, né, quando a gente fala uma das melhores da Netflix, né, eu penso em todas as séries ali que poderiam concorrer com ela dentro daquele meio. Então, a Residência Hill, pra mim, é topo, fato. As outras séries da Netflix não mantiveram a mesma qualidade, então eu acho que por isso que Missa da Meia-Noite pra mim tá ali, tá muito próximo ali, se a gente falar dessas melhores séries. Então, tudo que eu disse antes aí sobre a direção,
os ritos, né, expostos ali no cinema de uma forma talvez um pouco diferente da Igreja Católica, porque a gente está tão acostumado de ver só ali o lado mais protestante, e aí a gente não vê essa estética, a não ser que não seja, e como já citaram, em um filme de exorcismo. Então, poxa, é legal ver isso também. Personagens muito bons. Só fiquei triste de agora saber que realmente todos eles falam em monólogo. E agora vai ser difícil não assistir uma série pensando nisso. Mas mesmo assim eu não ia dar nota 5 não, cara. Eu também daria nota 4. Pra mim é uma série nota 4. Não é uma série perfeita, mas gosto muito, cara. Então é isso. Essas são minhas considerações. Show. E aí, Rafa, diz a sua. Não vai pegar leve só porque tem visitante aqui não, hein? Não, óbvio que não. Você sabe que eu não pego leve nem com o papai nem com a mãe. Imagina se eu for... Não, assim, vamos lá. Vou tentar ser rápido, mas não vou conseguir falar só da série especificamente. Eu acho que o Flanagan, ele já é um cara a ser observado. Ele tem uma chancela, sabe? O que ele faz, você vê claramente que é uma tendência dele. Ele tem uma grife. Né? A gente falava muito de Nolan, do M. Night, esses caras que você de longe vê que o trabalho é do cara, né? E o Flanagan, ele tá se consolidando com esse horror bonito, né? As histórias são umas histórias de terror, mas são umas histórias bonitas, né? Com muita reflexão, não tem susto fácil, né? Ele faz você pensar na vida, né? Como é efêmera e como... Ele faz isso muito bem. E ele, assim, me parece, pode ser até que depois venha... Um cara de mão cheia, justamente por isso que a gente falou, né? Ele tem uma fotografia, ele tem um olhar fotográfico muito bonito, ele sabe manejar, sabe, as sequências, os planos de sequências são muito, muito legais. Eu acho que ele ainda peca em algumas soluções de roteiro, sabe? Eu acho que às vezes ele explora alguns personagens não muito bem, ele sabe, deixa meio jogar, depois volta. São muitos personagens. É difícil, meu irmão, fazer isso. Sim. Acho que só quem conseguiu fazer isso foi Game of Thrones, que na época eu falei assim, quando eu soube que ia filmar Game of Thrones, eu falei, cara, é impossível. O cara não vai conseguir botar aquele número de personagens inteiro e dar arco pra todo mundo. E, cara, na maioria dos arcos conseguiram, né, fazer assim. E acho que, assim, Resident Evil é disparada melhor. Talvez se fosse pra dar 5, seria Resident Evil. O Mansion Bly não é Resident Evil, mas é muito bom também. É um pouco mais devagar, né? Tem uma construção, assim, também bonita, mas é bem mais devagar. Tem menos terror, tem menos... E esse, das três, me parece a mais pop, sabe? A que ele tá tentando... É um pouco mais frenética, apesar de ter essas coisas meio chatas e devagares, mas me pareceu mais frenética, assim, no sentido de... Até o final, né? Ele é mais todo mundo morrendo, todo mundo... E eu daria, cara, uma nota 3, assim. 3. É o mais fraco do Flanagan até agora, que eu acho, obviamente, né? Minha opinião, completamente desarrazoada e sem nenhum mérito, mas é isso, assim. Mas é assim, é ainda uma boa série e perto desses filmecos que a Netflix lança aos caixotões aí, todo dia entram 40, meu irmão, não chega nem perto. Não vejo esses filmes bosta que a Netflix estão botando pra você ver lá. Eu, quando vejo aquele top 10, me dá uma depressão terrível, entendeu? É muito melhor você ver uma série dessa, entendeu? De 50 minutinhos cada episódio, que é muito, muito melhor. É isso. Show. Achei que você fosse dar menos, tá? Deu uma nota razoável. 3. Não, pô, assim, não me decepciona, assim, no sentido de perder meu tempo, sabe? As minhas críticas são essas, assim, mas não perdi meu tempo com a série, sabe? Tipo, porque tem coisa... Dark eu achei horrível. Uhum. Dark eu perdi. Eram 3 temporadas, pior ainda. Também, e com a promessa de que ia ficar bom, né? Que isso que é foda, a promessa que vai ficar bom. É literalmente o seu tempo em Dark, né? Então, tava ruim no início, no final ficou igual ao início, né? O início é o fim, o fim é o início. Tava ruim, tava bom. Agora piorou. Não, eu amo Dark, então... E assim, e só pra comparar, pô, a direção de um Flanagan da vida, cara, as sutilezas que ele emprega, né? A gente tava falando lá atrás, né? Aquelas coisas que ele bota. Aquela cena da Resident Evil da menina, né? E você entendeu do pescoço quebrado. Cara, isso é uma coisa de gênio, assim. Então ele tem umas sutilezas muito bacanas. Dark não tem sutileza nenhuma. O diretor é aquela cornetinha e a porra, no teu ouvido o tempo inteiro. E aquela foto de cima daquela indústria ridícula lá, cuspindo. Puta, meu irmão, é um inferno. Bom... Eu queria fazer uma pergunta pro você, Rafa. Você gostou de Dark, mano? Mano, Dark foi terrível, cara. O início é o começo. Toda vez que aparecia aquele cara lá, eu tinha vontade de dar um soco na cara dele.
aquele moleque sebento que não tirava aquele casaco amarelo, ninguém toma banho naquela cidade ridícula. A maior cidade do mundo, tem uma indústria de, meu irmão, devia ter 5 mil pessoas naquela indústria, a cidade tem 30 pessoas. Aí vai no colégio, na reunião do colégio, o colégio tem 4 andares, tá ligado? E, tipo, que porra de cidade é essa que tem 10 pessoas e tem um colégio de 4 andares, sabe? A cidade tem menos gente do que a ilha de Crockett Island, né? Crockett Island, duplicando aqui as coisas. Porra, a delegacia, um negócio imenso, né? Enfim, Dark é um episódio à parte. Episódio 1, né? O episódio que criou o podcast. O episódio o ódio a Dark criou o nosso podcast. É verdade. Mas deixa eu falar aqui meio rapidinho, né? Eu acho que tudo que eu tinha pra falar já foi dito, né? A gente falou aí, mas eu fiz as separações por notas aqui. Eu botei o roteiro. Eu fiquei com bastante dúvida na nota do roteiro, mas eu botei 3. Porque apesar do texto ser muito bom, tem esse problema do diálogo, como eu falei. Ele é muito baseado em monólogo e tal. Então, E teve esses furos que a gente comentou aí, principalmente no final. Principalmente o último episódio, principalmente. Ele acaba tendo esses furos, principalmente aí o Rafael falou, né? Da resignação dos vampiros. E também eu achei que ele entregou muito cedo ali a morte do Riley, né? Ele podia ter entregado um pouco mais à frente, ou ter dado, né, alguma coisa... Essa troca do protagonista é boa, mas é muito perigosa. Quando não encaixa muito bem, a chance de... esse sentimento de perda do telespectador. Acho que realmente a série ela piora depois da morte do Riley. Acho que ela cai um pouco de ritmo ali. Então o roteiro de 3. Estética. Cara, estética também, como eu falei, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele tem essa parte da direção dele que é linda, fantástica, plano de sequência e tal, a parte da maquiagem eu achei horrível. A maquiagem, a gente falou muito pouco. Como é que pode uma série dessa, né? Você viu Residência Hill, que, porra, eu não entendi, era muito bem cara. feita a maquiagem, né, dos fantasmas lá. E aqui nos velhos, cara, aquela mulher quando apareceu deu nervoso, deu uma barriga, assim. Porque como é que aquela mulher... Você sabia que era uma atriz nova fazendo maquiagem de velho, né? Mesma coisa o velho também, né? Quando ele é o próprio ator com maquiagem de velho. Achei que quebrou muito ali e me tirou um pouco a sério. O vampirão, ele não achei que ele ficou muito bom, embora também não tenha incomodado, mas acho pior mesmo nesse caso foi maquiagem. Aí dei 3 também. Foi. O resto, mas o resto é muito bom. Você foi severo. Eu daria o 4. Você foi severo nisso aí. Porque o resto é muito bom. O ambiente, a atmosfera, né? Toda ali, pô, aquela ilha é sensacional. Você tá na direção. Aí tem a trilha de direção que eu juntei pra não ficar 2 horas falando minha nota. Que aí sim eu botei 4, porque a trilha sonora é muito boa, né? Ela não chega a ser. É outra vantagem dessas séries, de minisséries do Flanagan, né? A trilha sonora é fantástica, prende, né? Como eu falei, os silêncios são muito bem feitos e tal. A câmera indo de um ponto ao outro e tal, a música tocando, enfim. A trilha, a direção ali eu dei 4, muito boa. É quase um 5, né? Foi um 4, quase um 5. Mas pra 5 pra mim teria que ter alguma coisa a mais ali que não se destacou tanto, principalmente na trilha. Personagens é 4 também, porque apesar de como a gente falou, um ou outro faltou, né, desenvolvimento, principalmente o irmão, né, vários personagens ali, os que ele desenvolveu bem, e ele é bom personagem, né, ele é bom de dar camadas ao personagem. O padre é fantástico, o ator que faz o padre também é fantástico, embora a virada no final também não é perfeito, mas tá mais lá no roteiro, e o do Riley também, da Arryn, enfim, os personagens pra mim foram o que me prendeu na série até o final, e personagem é o que, quando é bom, faz a série ser boa, né, então no final ele ficou com 3,5. Então, tá aí na média entre vocês, entre o Rafa e você. 3,5 é 7, né? Tá bom, pô. Né? É uma série na média, Sim, né? Era uma série boa. Assim, eu acho que ela é uma série boa. Eu reconheço que Residência Hill, cara, eu não sei se eu daria 5, mas eu daria meus 4,5, pelo menos ali. Residência Hill E eu acho que, como o Rafa falou lá atrás, eu vim com uma expectativa muito grande, né, pra essa série. Eu não vi Bly, eu pulei Bly, Mansão Bly. Não sei tanto porquê, porque eu acho que eu perdi ali no catálogo da Netflix, tava vendo outro stream na hora, eu acho, né? Então eu não vi Bly passar. Eu vi Residência Hill mas na época eu também não tinha essa coisa, Mansão Bly, o mesmo cara do Residência Hill. Eu não tive muito isso, não. Eu simplesmente perdi. Eu fiquei sabendo do Mansão Bly recentemente, que era do mesmo autor. Eu falei, putz, perdi essa série, vou até ver. Provavelmente eu vejo agora pra saber. Eu vou contra o Rafa aqui, viu? Vou falar um negócio pra você, cara. Diga lá. Se você não viu o Bly, precisa ver não, na minha opinião. Você já não gostou tanto. Dizem que o Bly tem isso mesmo, porque dizem que o Bly das 3 é pior, né? Nessa eu concordo também com o Márcio aí. Mas acho que Missa na Meia-Noite ainda consegue ser melhor que Bly pra mim. Então não vou ver não. Mas eu tô curioso pra saber como é que é ele em... O Bly é mais devagarzinho, assim, ele é menos horror do que as outras, né? Amorzinho, ela né? é bem mais devagarzinho. Tem uma história mais romântica e tudo, assim, né? Sete amorzinho. Mas é muito bonita, assim. Ela é interessante, assim, acho que ela também não vai ser tempo perdido não, viu, Léo? Não é tempo perdido.
acho que das 3, ela pra mim ainda fica abaixo. Como eu falei, gostei desse cara, gostei do Flanagan, então eu vou agora dar uma chance. E assim, na minha opinião, o final do Bly é legal, sabe? O final me parece um dos pontos altos da série, sabe? Porque ele justifica por que tá acontecendo aquilo, sabe? Por que vou só, sem dar spoiler, mas tem uma narradora que vai contando essa história, sabe? Como se fosse um caos. É legal mesmo. Assim. E aí justifica, sabe? Então, tipo, eu gostei desse fechar. Ainda que tem umas barriguinhas ali. Só reforçando, falando em monólogos e tudo mais, o Flanagan, pelo menos nisso, é o que a gente falou, né? Do Rush lá. É interessante ver como ele trabalha, né? Com um personagem que fala e o outro que não, né? Que tem uma personagem que é surda e muda. E como ele consegue trabalhar um diálogo diferente, né? Então, esse ponto do Rush, acho que é um dos pontos altos ali do filme. Desse filme dele, né, da direção dele, porque ele consegue trabalhar bem um diálogo entre dois personagens com uma linguagem totalmente diferente. Então, é legal ver como ele tem esse potencial pra trabalhar. Então, nesse ponto, eu acho que falhou em alguma coisinha ali, né, talvez na escrita dele pro Missa da Meia-Noite, mas ele sabe trabalhar bem, assim, eu acho que ele é um bom diretor. Sim, o próprio Residência Hill, ele tem alguns monólogos e funciona muito bem, a gente nem percebe. Porque o monólogo, bom monólogo, você não percebe que é um monólogo. Quando termina, você tem, né, o problema é o monólogo que acaba se estendendo demais ou fica faltando alguma interação ali. E aí eu tô com o Márcio também, que eu gosto desse lance do subverter, que ele fala, que você tá sempre falando aí de subverter. Eu gosto do cara que arrisca, que subverte. Pode até não dar certo. Isso também. Mas ele é um cara que subverte e você agora já sabe o que é dele, né? Exato. Você procura, né? É muito maneiro isso, é muito maneiro. Tipo, beijo Shyamalan, né? Isso, eu pensei a mesma coisa. Exatamente isso. O cara subverte sempre. Metade das vezes não dá certo. Mas quando acerta, acerta bem, né, cara? Putz, mas até hoje eu paro pra ver. Exato. Sacou? Exato. O M. Night eu paro pra ver o M. Night, assim. Pode ser uma merda, sei lá o quê. Mas eu fico, pô, cara, você sabia que a premissa é genial e a condição aqui eu não gostei, né? Tipo, eu gosto pra caramba desses caras, assim. Sim. Pô. Então é isso, galera. Estamos encerrando aqui o 31º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Valeu, Sandro. Obrigado aí pela presença. Cara, muito obrigado a vocês aí, Léo e Rafa, pelo convite. E deixo aqui, então, já o convite em aberto pra vocês também, pra estarem lá em qualquer hora falando com a gente, batendo um papo lá no Engrenagem Cast. E pra quem quiser conhecer o nosso podcast, é só você procurar lá, então, no Spotify ou em qualquer agregador aí de podcast, como Engrenagem Cast. E também siga a gente lá no Instagram, que é o @canal Engrenagem. Lá a gente também mantém atualizado sobre os lançamentos dos episódios, enfim, qualquer outra coisa que a gente venha fazer aí, beleza? E o Marcião vai estar lá também com vocês. Em breve, o Marcião, inclusive, vai até pro TikTok. Ele tá prometendo aí, eu tô cobrando ele aqui. Vai ter dancinha também, o Rafa vai dançar, não vai, Rafa? Vai fazer dancinha no TikTok, hein? Eu já tô lá no TikTok. Aí, ó, tá vendo? Engrenagem no singular, lembrem-se, na hora que for jogar, singular, sempre no singular. Engrenagem Cast ou canal Engrenagem. Isso. Valeu, Márcio. Obrigado aí, cara. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo convite. E fica o recado aí pra vocês aí que estão ouvindo a gente. Vão pela sombra. Cuidado com o sol, né? Exatamente. Cuidado. Meia-noite, se estiver passando uma profissional da sua casa, melhor ter cuidado. Ou não, né? Ou entre e seja eternamente feliz. Talvez do deles lá deu errado. Mas pode ser que... Valeu, Rafa. Valeu, galera. Sigam lá no canal do YouTube, Adorei Nota 2 e Esculachos Cacofônicos. Valeu. A gente tá lá também no Instagram com @Esculachos Cacofônicos, no Twitter com @Esculachos Cacof. Estamos também no YouTube, a gente lança os episódios lá. Você pode também ouvir a gente nos agregadores, Spotify e Google Podcast, todos os outros aí que você quiser. No Facebook também. Estamos no Facebook, também é Esculachos Cacofônicos. LinkedIn. No LinkedIn ainda não. No Tinder eu tô. Eu não tô no Tinder. No Tinder também. No Rap e no Tinder, com Esculachos Cacofônicos. Não. Dá match lá. Super não. like. Deve ter o Adorei Nota 2 lá. Isso aí, galera. Valeu. Valeu! Faltou planejamento, né? A Bev faltou planejamento. A gente tem que falar isso. Faltou um planejamento melhor. Faltou planejamento. Faltou. O negócio de trancar todo mundo na igreja, aquela porradaria lá, ninguém contava com aquilo. Faltou um planejamento. Ela planejou muito o resort dos vampiros, sabe? Ela tinha um sonho. Ela queria usar aquele negócio lá que ela construiu. Ela queria usar aquele negócio que ela construiu e não planejou direito justamente a missa, que era onde ia acontecer o negócio todo, né? Porra, envenenar as pessoas
mesmo uma pessoa muito convicta, né? Não vai dar certo. É difícil. Tem morte mais leve do que veneno, né? Podia ter um veneno mais suave, né? Podia ter um negócio bem mais suave. Tinha uma médica lá, né? Porra, enfim.